É, hora do mão. Sete aceita a proposta de contrato de casamento de Lumiere Lunária, um nobre rico, mas muito pouco inteligente, e apenas porque ela precisa daquele dinheiro para se livrar das dívidas de sua família. Quando o contrato de casamento deles está prestes a expirar, um homem aparece sem nenhuma intenção de deixar Sete a ir. Mas bem, seu marido não era tão tolo quanto parecia, e na verdade, ele escondia o maior segredo do império. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é meu marido angelical, na verdade é um demônio disfarçado, e espero que aproveitem. A história começa com Setia, que acabou de se formar na academia, e está prestes a fazer o exame para se tornar uma funcionária pública. Pelo tanto que ela se preocupa, ela está pronta para enfrentar o mundo. Mas o mundo dificilmente é justo. Apesar de todos os seus anos perseguindo a educação, tudo o que a família da garota quer que ela faça é entrar em um harém como concubina, e adivinhem, isso supostamente deveria ser o pagamento dela a seus pais por criá-la. Sua família serviu como cavaleiro à casa de Alogin, mas o título deles não é hereditário. Para manter seu status, seu pai se rebaixa para poder ganhar o favor da nobreza a quem eles servem. Fazendo isso, ele acumula cada vez mais dívidas e gasta o dinheiro que não tem. E como seu pai é contra ela se tornar uma cavaleira, Setia pavimenta seu próprio caminho. Ela ganha uma bolsa de estudos e trabalha em empregos de meio período, tudo para poder se formar. Por isso, depois de todo esse esforço, ela não vai deixar sua família vendê-la para pagar suas dívidas, e é assim que agora ela se encontra na agência de empregos. Ela está mais que disposta a pagar aos pais por criá-la, mas não tem ideia de onde conseguirá o dinheiro. Inesperadamente, sua salvação chega na forma de um homem mal vestido, que entra de repente no estabelecimento. Logo depois da chegada do homem, Setia é informada de que tinha um emprego disponível para ela. O homem misterioso está disposto a contratá-la. E quando ela fica cara a cara com o sujeito, ela percebe que o conhece. Aquele homem é Lun Lunária. Ele esteve um ano à frente dela na academia, e era famoso por ser o último da classe, tirando 0 em todos os exames, sem mencionar que ele também tem um senso de moda bem questionável. Mas agora, é ele quem será seu novo chefe. Os dois começam sua discussão formal e Lun analisa suas credenciais. Ele então diz a ela que tem dinheiro demais nas mãos, e também fala que é um conde. Com isso em mente, ele aponta que precisa de alguém competente como ela ao seu lado, já que ele mesmo não é muito inteligente. E quando Setia pergunta qual é exatamente o trabalho, ele responde que ele quer que ela gerencie os ativos da família dele. A princípio, ela pensa que ele precisa de uma assistente pessoal, mas não era o caso, já que ele continua dizendo que precisa dela para ser sua esposa. E é fácil de entender porque Setia demorou um pouco para processar isso, afinal, não é todo dia que você se candidata a um emprego e em vez disso recebe uma proposta de casamento. Então, Setia não consegue acreditar no que ouviu, já que mesmo sendo um conde, Lun Lunária é considerado um péssimo material para um marido. A perspectiva de ser uma condessa é mesmo melhor que ser vendida para um harém, mas ao mesmo tempo ela odeia idiotas. Mas sua linha de pensamento é interrompida quando ele explica que será apenas um casamento contratual. Setia se sente aliviada ouvindo isso, mas ainda está curiosa do porquê ele iria querer um casamento falso quando poderia ter um de verdade, principalmente se quiser ter filhos. Mas de um jeito tanto tímido, ele responde que não quer ter filhos por razões pessoais, então decidiu passar seu título para o filho do primeiro príncipe, que era seu primo. Setia entende que isso faz sentido, então o que ele realmente precisa é de uma parceira de negócios, e ele pretende que o contrato dure por 4 anos. Claro, não permite que ela tire um tempo para pensar nisso. Ele fala das belas rosas na propriedade lunária e como quer desfrutá-las com ela, quando antes mesmo que ele possa sair, Setia faz ele saber que também gostaria de assistir ao desabrochar das rosas com ele. Agora que estão de acordo, os dois se sentam para discutir os termos. Eles discutem um salário mensal de 10 milhões de lin, bem como um pacote de indenização de 500 milhões. Caso haja uma quebra de contrato, também haveria um pagamento de 3 vezes o valor acordado. Quando perguntado se ele gostaria de acrescentar algo, ele responde que deve ser escrito que os dois devem cumprir seus deveres matrimoniais. Sétima escreve como ele pediu, mas naturalmente ela entra em pânico, afinal o que mais isso poderia significar? Mas então ele continua dizendo que quer que pareçam um casal de verdade, então eles devem fazer as refeições juntos e não deve haver nenhum amante por fora. Ele também fica suspeitamente feliz ao descobrir que ela ainda não tem um amante. Ele também quer incluir a parte deles assistindo o desabrochar das rosas no contrato, para a confusão de Setia. Aparentemente ele é bem aleatório e alegre, e depois de tudo isso, ele diz a ela que agora ela pode planejar o casamento dos seus sonhos. Mas sendo a pessoa prática que é, Setia quer apenas pular a cerimônia para economizar dinheiro. Ela diz a ele que se alguém perguntar por que eles pularam isso, ele pode responder que é porque ela cortou laços com sua família. Mas ele retruca, falando que eles podem apenas dizer que é porque ele não tem ninguém para convidar. Em seguida ele se vira para sair, com a desculpa de cuidar de seu jardim, deixando uma Setia bastante divertida.
Ela não pode acreditar que ele está querendo competir com ela para ver quem tem menos pessoas para convidar, mas então ela ouve a voz dele de novo, e se assusta ao vê-lo espiando por trás da porta. Então, ele diz a ela que já que os dois pularam as formalidades, essa deve ser a noite de núpcias deles. Mais tarde, enquanto se preparam para dormir, Moon galantemente oferece que ele dormirá no sofá. Infelizmente para ele, Satya já está bastante distraída com seu pijama folgado, podendo surpreendentemente ver o peito treinado dele. Quando ela finalmente recupera os sentidos, ela argumenta que ele é alto demais para o sofá, então ela acaba sugerindo que compartilhem a cama por enquanto, e usem uma cortina para dividir a cama ao meio a partir de amanhã. O adorável conde elogia a inteligência dela, deixando ela bastante confusa por ser elogiada tão facilmente. Quando estão deitados lado a lado, Satya pensa em como ele não se aproveitou de sua situação de forma alguma, e até diz a ele que ele não precisava ser tão gentil com ela, já que no fim ele é seu chefe. Quando ela adormece, Moon a observa por um tempo com um sorriso carinhoso. Mais tarde, seu assistente Karen o informa sobre a quantidade de dívida da família de Satya. Finalmente vemos a verdadeira face do conde quando ele ouve como ela é tratada por sua própria família. A postura inteira do conde se torna ameaçadora, sinalizada principalmente pelo tamborilar de seus dedos. Karen está bastante ciente de que ele está tramando algo sinistro, mas o conde se contém, lembrando que eles ainda são a família de Satya. De repente, ela bate a porta de seu escritório, e Moon instantaneamente muda de personalidade, se tornando dócil e simples de novo. Ele cumprimenta a Satya alegre, e até finge cambalear para o bem do espetáculo. Quando Karen o ajuda a se levantar, ele sussurra ameaçadoramente para seu assistente desaparecer, e logo depois sua esposa vai se preocupar com ele. Mais tarde, eles estavam aproveitando a refeição, e Satya pensava na receita do prato quando de repente, Moon se inclina em direção a ela. Satya se assusta naturalmente, mas ele parece estar apenas limpando as migalhas do rosto dela. Mas ao mesmo tempo ela se surpreende, quando ele brinca lambendo os dedos, pensando que ele pode ser mais um libertino que aparenta. Eventualmente, Satya consegue organizar os documentos da propriedade lunária, surpresa com a bagunça. Ela nota que ele precisa de mais aulas de matemática e gramática, mas isso ainda não é nada para ela, já que todo esse trabalho significa que ela finalmente está livre do domínio de sua família. Depois de um tempo, a voz alegre de seu marido a interrompe. Ele veio apresentá-la à sua criada pessoal, Reni Sonar. A criada lhe cumprimenta com o maior entusiasmo, mas Satya não pode deixar de notar como ela parece jovem. O conde então sugere que eles vão à estufa, já que ela parece estressada revisando os livros nos últimos dias. Depois de um breve pedido fofo dele, Satya concorda, pensando em como o contrato realmente exige que eles pareçam um casal apaixonado, e o conde até gesticula para que eles deem as mãos. Agora ele parece mesmo adorável, e no jardim, Satya percebe uma linda flor selvagem amarela, então ela pergunta sobre ela. Ele explica que mantém essas flores no jardim porque as achava bonitas, o que é um comportamento bastante incomum para um nobre, já que outros não toleram flores selvagens. Então, os dois observam mais de perto, e Moon conta a ela que a flor se chama Flor do Pôr do Sol. Depois, os dois continuam seu passeio pelo lugar, e ele até arrasta para ver os vegetais, tagarelando agradavelmente o tempo todo. Mais tarde os dois se acomodam para tomar um chá. Ele diz a ela que irá ao Palácio Real no dia seguinte para ver o príncipe herdeiro, então pede a ela que cuide da propriedade enquanto ele estiver fora. Ela concorda e lhe deseja uma viagem segura. Então, de repente ele agradece por ela ter concordado em ser sua esposa, a deixando vermelha como um tomate. Quando ela volta ao trabalho após sua pausa rápida, ela olha para as flores do pôr do sol que o conde lhe deu, e não pode deixar de dar um leve sorriso. Logo a noite chega, e vemos Moon saindo da cama, enquanto Satya ainda está dormindo. Ele fica olhando para ela por um tempo antes de sair, prometendo que este não será o último adeus deles. Satya está se despedindo do conde, e como de costume, ele está sendo dramático, dizendo que esta é a primeira vez que eles se separam desde o casamento. Mas para surpresa dela, o conde a beija na bochecha, e quando ele se afasta o rosto inteiro de Satya fica vermelho, especialmente quando Moon diz que sentirá saudades dela, mesmo que ele fique fora por apenas um dia. Mas antes de entrar na carruagem, ele diz que voltará logo, e então ela sorri para ele, enquanto lhe diz para ter cuidado. Enquanto assiste a carruagem se afastar, ela tenta controlar suas emoções e se lembrar que isso é apenas parte de seus deveres matrimoniais. Ela se ocupa o dia todo com os assuntos da propriedade, mas quando a noite chega, Satya começa a se preocupar. Ela nota que o conde ainda não chegou, já que normalmente ele cuida do jardim por volta dessa hora. Então, ela se pergunta se algo aconteceu. De repente, há uma série de batidas em sua porta, junto de um chamado frenético por sua atenção. É René, e ela trouxe algumas notícias terríveis. Os olhos de Satya se arregalam ao ouvi-las, e ela se sente instantaneamente fraca. Seu marido, o Conde Lun, foi encontrado morto, aparentemente atacado por bandidos. Então, o tempo avança, e agora 3 anos se passaram desde a morte inesperada de Lun, e Satya está pensando na vida.
As rosas começam a florescer em maio e entram em plena floração em junho, assim como o marido dela tinha dito. Por muito tempo, ela se acostumou a assistir às rosas sozinha, mas isso logo chegará ao fim, pois em 8 meses o contrato dela expirará. Uma de suas funções como condessa é lidar com o comércio. Ela vai ao reino de Shai do outro lado do oceano, por exemplo. Em uma de suas visitas, uma delegação de Alieri vem vê-la. Ela é informada que o próximo imperador aguarda seu retorno. Aparentemente, houve um golpe. Essa história está mesmo indo longe com tanta confusão. De qualquer forma, o príncipe herdeiro e o terceiro príncipe aparentemente se rebelaram contra a coroa, fazendo o imperador morrer em meio ao caos. Mas o primeiro príncipe também consegue derrotá-los e executar aqueles que participaram do golpe. Tudo isso deixa Sete inquieta, mas ela ordena imediatamente que René arrume suas coisas para a partida. Eles chegam de volta à capital para assistir à coroação do novo imperador. O imperador se dirige ao seu povo e compartilha como sua vida esteve em perigo, mesmo antes da rebelião, e não apenas a dele, mas também a de sua mãe, Casia Lunária, e seu único familiar, o Conde de Lunária. Ele revela que o Conde e a Condessa de Lunaria foram assassinados pela ex-imperatriz, o que significa que a vida do Conde Lun também esteve em perigo. Naquele momento, uma figura de branco se aproxima da multidão, e enquanto o imperador explica que a morte do Conde Lun foi apenas um truque para evitar tentativas de assassinato e ajudá-lo a ascender ao trono, ele anuncia que o rei é agora o novo Duque de Alan. No meio do caos, Setia não pode acreditar em seus olhos, pois durante todo esse tempo, seu marido estava vivo. A multidão também está chocada. Eles têm dificuldade em acreditar que o supostamente morto Conde agora está bem na frente deles, vivo e bem. Mas imagine o que Setia está realmente sentindo nesse momento. Ela está tão chocada que não consegue se mover, acreditando que tudo isso é um sonho, especialmente porque ela lembra do funeral que preparou. Talvez Deus esteja lhe consolando por sua perda, a fazendo ter alucinações. Ao mesmo tempo, Lun finalmente trava os olhos em sua esposa, e a primeira coisa que ele nota é que um homem ao lado dela está constantemente sorrindo para ele desde antes. De repente seu olhar se torna gelado, não gostando da presença do homem. Mas ele tem que ir para o imperador antes. Enquanto a multidão está distraída, o homem chama a Setia, parecendo preocupado. Esse homem é Rius, e ela o conheceu no reino de Shai. Foi ele quem ajudou quando um batedor de carteiras roubou seus pertences no porto, e um olhar dela foi tudo o que ele precisou para ser cativado por ela. Acontece que ele também era o chefe do grupo mercantil com o qual ela queria fazer negócios, vendendo os doces de rosa feitos das famosas rosas da propriedade lunária. Ele até a guiou pelo reino, e logo se tornaram amigos próximos. Durante um de seus passeios, ele testemunhou como a saúde dela estava se deteriorando por causa da exaustão. Ele se preocupava que ela estivesse se esforçando demais, e foi pessoalmente aniquilar os bandidos que mataram seu marido. Ela o garantiu que estava bem, mas ele lembrou que estar saudável também era parte de seu trabalho, expressando que queria que ela fosse feliz. De volta ao presente, o mesmo homem agora parece desesperado, enquanto tenta chamar a atenção de Setia, a lembrando de que eles deveriam tomar chá. Mas quando Setia não responde, ele diz a ela que ela passou apenas um mês com seu marido, enquanto ele esteve com ela por 2 anos. Então ele implora para que ela o escolha. Mas para Setia, não foi apenas um mês. O pouco tempo que passou com Lun deu a ela a motivação para viver sua vida ao máximo. Justamente quando ela está se lembrando de todos os momentos maravilhosos que teve com Lun, uma voz chama por ela. Lumiere está finalmente na frente dela, e ele mostra seu sorriso fofo marcante. Setia então diz a Rius que eles tomarão chá em outra ocasião. Rius fica abalado, mas concorda educadamente. Ele sai, mas não antes de trocar um olhar severo com Lun. O casal agora está sozinho, e há um silêncio constrangedor entre eles, o que é bastante compreensível, afinal de que outro jeito você reagiria quando seu suposto marido morto está agora ao seu lado? Quando ela finalmente fala, para dizer a ele que eles devem conversar em casa, ele se assusta, mas concorda. Na carruagem de volta, o silêncio continua, com ambos sem trocar uma única palavra. Mas com muita hesitação, Setia finalmente pergunta a ele o que realmente aconteceu. Ela o lembra de que ele prometeu tratá-la com respeito, como se ela fosse sua verdadeira esposa, e mesmo assim não lhe contou que estava vivo. Setia sabe que ele não tem ideia de como ela ficou devastada com a morte dele, e notando seu silêncio, a tristeza dela se transforma em raiva, então ela o soca no peito por não olhar para ela ou dizer nada. Quando ele continua a olhar para baixo com um olhar triste, ela grita que ele é uma pessoa ruim e terrivelmente irresponsável. Ela o culpa por deixá-la se virar sozinha. Mas Lun continua em silêncio, pensando em como não podia dizer a ela que estava vivo, mesmo que quisesse. Ele queria ter sua vingança e sua esposa, então fez o que fez. Mas durante o tempo que estiveram juntos, ele se certificou de deixar uma boa impressão nela. Caso realmente perecesse, ele queria que ela se lembrasse dele. Enquanto estava longe, ele aprendeu sobre o quanto ela sofreu. E ele foi pego de surpresa ao saber que ela ficou devastada com sua morte. Então, ele rompe o silêncio, oferecendo a ela seu mais sincero pedido de desculpas por fazê-la sofrer. Ele explica que fez isso para vingar sua família,
e também não queria que ela corresse perigo. Setia luta para manter sua decisão, mas no fim ela suspira, admitindo que estava apenas emocionalmente exausta. Mas para sua surpresa, ele se ajoelha na sua frente pedindo suas profundas desculpas, e ele até implora para que ela não o deixe. Agora, ele parece um cachorrinho implorando por perdão. Então, Setia olha para ele por um tempo e suspira. Ela aponta que o ex-conde, agora duque, não é mesmo muito inteligente. Ela explica que não pode ir ainda, já que ainda está presa pelo contrato. Percebendo que essa parte do contrato se torna sua salvação, Moon sorri aliviado, para a irritação de Setia, ainda irritada. Ela faz o marido jurar sempre lhe dizer para onde está indo com antecedência, e também avisá-la se sentir que está em perigo. Ela enfatiza que mesmo sendo apenas sua esposa contratual, ela ainda tem o direito de saber seu paradeiro, o que Moon concorda sem hesitar. Depois de um tempo, ela pede para ele voltar ao seu assento, afinal ele não pode ficar de joelhos para sempre. Mas ele admite que fará exatamente isso se isso fizer que ela se sinta melhor. De repente, a carruagem balança por causa de um buraco na estrada, e ele é empurrado em direção a ela. Irritada, Setia pede para ele se sentar, pelo bem dos criados que podem ver seu senhor naquele estado. Agora eles estão sentados lado a lado, e o ar de constrangimento voltou. Lentamente, ele alcança a mão dela, quando ela fala de repente que não quis dizer que ele não era inteligente. Mas ele minimiza isso, dizendo que prefere que ela seja honesta com ele, afinal, ela concordou em se casar com ele mesmo sabendo que ele tinha suas limitações. Ao mesmo tempo ele declara como está feliz por isso, e ela observa seu sorriso agradável por um tempo, soltando uma risada. O duque fica radiante ao vê-la sorrindo de novo, confessando que os sorrisos dela lhe fazem se sentir bem. Quando ele começa a dizer como o sorriso dela é maravilhoso, ela faz ele parar com aquele constrangimento. Pouco mais tarde, Moon pergunta sobre o homem com quem ela estava mais cedo, e por que eles se tratavam de uma maneira tão familiar. Ela explica a identidade de Rios além de mencionar seu papel no comércio deles, e esclarece que eles não se tratam formalmente porque têm a mesma idade. Quando eles chegam à sua casa na capital, Moon comenta sobre o florido jardim de rosas. Setia comenta que estão prestes a desabrochar, e felizmente que é o mesmo em sua propriedade principal. Mas ela percebe que ele está olhando para ela. Quando ela pergunta o que tem de errado, ele de repente a abraça. Ele diz a ela o quanto sentiu sua falta, apertando forte sua esposa. Ele deve realmente sentir falta de Setia para agir assim, e só a solta quando ela reclama que não consegue mais respirar. Então, logo depois ele se desculpa, falando que se deixou levar. Mas infelizmente para Setia, seu constrangimento não termina ali, principalmente quando ele pega um pouco de seu cabelo e o beija. Moon diz a ela que agora pode realizar suas obrigações noturnas, o que naturalmente deixa Setia meio que congelada no lugar, notando o jeito de como ele disse essas palavras com um rosto sério. De qualquer forma, ela começa a falar sobre como sentiu falta dele quando ele desapareceu sem deixar rastro. Mas antes que Setia pudesse terminar, Moon a puxa para um abraço apertado, aparentemente feliz com o pensamento que ela realmente sentiu saudades dele enquanto esteve fora. Mas quando ele pergunta até que ponto ela sentiu falta dele, a duquesa começa a brincar, mesmo que em seus pensamentos a resposta fosse que ela sentiu mesmo muita falta dele. Com um pouco de insistência, Moon finalmente consegue que sua esposa admita isso, sorrindo e corando ao fazê-lo. Mas em vez de fazer parte do clima, Setia fica com um olhar irritado no rosto, expressando o quanto ainda está chateada por seu marido supostamente morto ter aparecido do nada, mesmo que ela realmente tenha sentido saudades dele por todo esse tempo. Com pesar e se sentindo culpado, Moon só consegue pedir desculpas. Rapidamente a notícia de seu retorno começou a se espalhar em sua propriedade, trazida por seus trabalhadores e empregados, que conseguiram vê-lo retornar com a senhora Setia. Mas no início nem todas as pessoas do lugar acreditam em seus colegas, e até a pobre René escuta que ela pode ter confundido a linha entre os sonhos e a realidade quando ela contou a seus colegas do retorno de seu senhor. Então ela os incentiva a verem por si mesmos, o que fizeram com prazer, apostando se as notícias atuais eram fruto da alucinação de René. Mas choque e perplexidade atingem seus rostos ao verem que ela estava mesmo dizendo a verdade. O senhor a quem eles serviam está bem ali, de pé no jardim que ele ama e com sua esposa. Eles expressam todas as suas emoções de um jeito bem alto, para o aborrecimento de Lum. E quando Setia vê seu marido aparentemente com dor de cabeça, ela calmamente ordena aos seus servos que permitam a seu mestre um pouco de descanso primeiro, apesar de toda a excitação em vê-lo novamente. Aquela atitude sábia e firme, mas porém gentil de Setia faz Lum sorrir, e ele é enviado aos seus aposentos para descansar. Lá dentro, quando Setia tenta se desculpar para ir cuidar de alguns assuntos depois de Lum ter sido acomodado na cama, ele decide implorar para que ela fique no quarto, se ela puder fazer seu trabalho ali. A maneira infantil como ele fala com ela atinge Setia da mesma forma que um cachorrinho com olhos grandes e fofos, então ela não consegue recusar. Ela começa a trabalhar em uma mesa ao lado da cama deles, mas depois da insistência do marido, ela deixa de lado e vai para a cama com ele. Nela, eles conversam sobre se atualizarem um com o outro,
e ele pergunta a ela sobre a guerra contra os bandidos, enquanto pede desculpas pelo que fez. Uma hora ele fica com algo preso no olho, e Satya, curiosa, pergunta por que ele usa uma franja tão baixa. A resposta de Lundu por que ele usa o cabelo para baixo cobrindo os olhos é porque é seu estilo. Mas o estilo dele não vai muito longe com Satya com base na reação dela, já que ela não consegue acreditar que aquela aparência desleixada realmente pareça estilosa para ele. Lun parece perceber o desgosto dela pelo seu cabelo, o que o faz murchar de repente, mas Satya é rápida em dizer que respeita quaisquer preferências que seu marido possa ter. Mas falando em preferências, ele pergunta qual é a dela em relação ao cabelo dos homens. Insinuando uma pequena quantidade de ciúmes, ele pergunta se a senhora prefere homens com cabelos longos, assim como seu amigo mercador. É fofo como seus ciúmes e sua atitude infantil conseguem aparecer em situações que menos se espera. Felizmente Satya não percebe isso, e simplesmente diz que não pensava muito sobre isso, e o que ela sabe é o que não gosta, sendo isso a aparência desleixada de Lun. Claro, Satya não diz isso em voz alta, preferindo dizer que o que conta é como fica na pessoa. Assim, o tópico da conversa eventualmente muda, levando o sétimo a atualizar o esconde sobre os assuntos de sua propriedade na sua ausência. Depois, o casal decide tomar um banho antes de se recolher para a noite, separadamente é claro, como evidenciado por Lun no banho sozinho. Apesar de sua postura com Satya e sua atitude passiva na maior parte do tempo, seus olhos permanecem tão afiados quanto sempre, e um indício de uma personalidade mais confiante aparece enquanto ele forma um pequeno sorriso. Mas ao sair do banheiro nada disso continua presente. Depois de estar totalmente vestido, quando ele tenta ir dormir com o cabelo ainda molhado, sua esposa naturalmente proíbe ele de subir na cama. Em vez disso, ela se oferece para secar o cabelo dele. Ao fazer isso, Satya consegue vislumbrar as verdadeiras feições de Lun. Depois que seu cabelo é arrumado, ele revela um rosto bonito por baixo dele. Isso faz Satya se perguntar como era possível que ele pudesse esconder tudo aquilo. De qualquer forma, depois que ele está pronto, Lun sugere que eles façam completamente o contrário com seu cabelo. Em um momento, suas mãos encontram as de Satya, que em uma fração de segundo as afasta, mesmo que por instinto. Mas tentando amenizar a situação e se dirigindo a ele como Vossa Graça, já que a nova posição dele como duque traz também um conjunto de formalidades, ela explica que ele não deve saber como secar o cabelo de uma mulher. Mas ele continua insistindo, então ela cede, e ele realmente faz um bom trabalho. Mas ele se distrai quando cheira o perfume dos cabelos de sua esposa, o reconhecendo como o cheiro de rosas. Lun fala que ele realmente enlouquece com aquela fragrância, deixando Satya envergonhada e ficando vermelha. Isso faz a noite terminar de um jeito positivo, e então, os dois trocam cumprimentos antes de se recolherem para dormir. Mas infelizmente, quando Lun puxa a cortina, o que ele vê faz com que ele faça uma expressão de irritação e confusão. Acontece que a coisa que atraiu a atenção do novo duque não era outra coisa senão a própria cortina que eles usaram para separar sua cama gigante em dois. Agora que não estão em sua propriedade, Lun esperava que isso não fosse um problema para ele, mas infelizmente, aqui estava ela de novo. Satya tenta fingir ignorância, mas na verdade foi ela quem a trouxe por causa de seu gosto por cortinas. Sabendo que não pode fazer nada a respeito, ele não tem escolha a não ser desejar boa noite à sua esposa de novo. Mas mesmo depois de fazer isso, ele permanece parado em frente à cama, aparentemente ainda reunindo forças para falar o que pensa. Quando Satya pergunta o que há de errado, ele muda de ideia de repente, dizendo que não era nada, e sobe na cama, se virando para o lado oposto a ela. Claramente ele quer dormir com ela sem nenhuma cortina no meio. Mas de qualquer forma, momentos depois Lun se vira e se afasta da cama, apenas para ficar de pé e observar sua esposa dormindo ao seu lado. Para seu alívio, ela ainda tem o hábito de dormir assim que sua cabeça toca o travesseiro, o que o faz sorrir. Se lembrando de sua conversa na carruagem a caminho da mansão, ele pensa no que Satya tinha dito sobre ele, e dessa vez jura nunca mais deixar ela novamente. Mas parece que ele está longe de estar com sono, e agora seu foco está em outro lugar. Lun sai de seu quarto e pede para René vir com ele, com vários empregados já posicionados esperando do lado de fora de sua porta. Imediatamente ao se sentar, a primeira coisa que ele pergunta é por que ela falhou em seu trabalho. Acontece que ele ordenou a ela tomar nota de tudo o que acontecia com a senhora Satya. Então, ele pergunta como seus relatórios mensais conseguiram perder de vista o estrangeiro que supostamente é amigo de sua esposa. Embora René considere isso apenas como sua senhora tendo um novo amigo, Lun entende melhor a situação, afinal ele tinha visto o homem colocar as mãos em sua esposa, uma mulher casada, e ainda lembrando como ele tinha pedido a ela para escolhê-lo em vez de seu marido. Então, o infantil Lun fica confuso, já que a razão de René para essa suposta traição era o fato de Rios ter lhe trazido alguns bolinhos de arroz apimentados. Depois de superar o quão chocado ficou com a resposta dela, Lun finalmente pergunta sobre os detalhes daquele homem. Então, René se apruma e passa basicamente a elogiar Rios. Mas não por afeição ou escolha, e sim porque essa é exatamente a personalidade dele, uma boa pessoa. Seu nome verdadeiro é Xiao Shaiyun, mas ele é formalmente conhecido como Rios, e é o líder do grupo mercante da Lua.
Ele há muito é considerado o solteirão mais cobiçado de Shai, sendo o exato oposto da impressão que Lun teve dele, a de um péssimo material para marido. Mas de todas as coisas que René lhe diz, o que mais fica na cabeça de Lun é o fato de Rios ter tentado confessar seus sentimentos beijando Setia na bochecha, apesar de sua esposa claramente o ver apenas como um amigo. Lun permanece no estúdio depois de dispensar René, inquieto e batucando na cadeira que está sentado, pensando em como ele não vai viver sua vida mundana com um rival tentando conquistar Setia. Então, o sol brilhante da manhã enche o quarto com sua luz, enquanto o despertador toca, avisando aos habitantes para acordarem. Setia é a primeira a sair do sono, desligando o alarme. Mas para sua surpresa, assim que ela se orienta, acha um pouco surpreendente que Lun tenha atravessado até o lado dela da cama. Ela acha isso estranho já que ele nunca fez isso antes, e geralmente ele também não é do tipo que dorme pesado. Mas logo todos esses pensamentos desaparecem quando seus olhos se fixam no rosto de seu marido, a fazendo lembrar de quão angelicais são seus traços. Mesmo assim, ela balança a cabeça para sair do transe, pensando nos assuntos que precisam de sua atenção. Primeiro, seu treinamento. Agora vestida com um traje confortável para a luta com espadas, Setia segura sua espada com confiança e facilidade, sugerindo uma boa experiência com o manuseio da arma. Ela pratica estocadas, cortes, e qualquer outro tipo de esgrima em sua sala de treinamento, e com cada golpe de ataque tão bom quanto qualquer outro. Mas sua concentração e sua solidão são interrompidas quando Lun vem vê-la treinar. Na verdade ela não se importa com isso, continuando com seus afazeres. Infelizmente, ela não consegue mostrar muito de suas habilidades, já que imediatamente se sente mal, o que ela fala ao seu marido quando ele se aproxima. A verdade é que ela nem mesmo tem força suficiente para ficar de pé, precisando se apoiar no peito de Lun. Naturalmente, Lun chama médicos para examinar sua esposa, e descobre que ela está com um resfriado e uma febre muito alta, por conta do excesso de trabalho. Então ele pede para ela ficar de cama e descansar, o que Setia concorda relutantemente. Nesse momento, quando Setia acorda de seu sono e vê o Duque com papéis nas mãos, ela admite para si mesma seus medos. Acontece que ela valoriza seu relacionamento com Lun porque nunca se sentiu segura com nada nem ninguém, exceto com ele. Ela não quer que ele fique bom em administrar sua propriedade, já que foi para isso que ele a contratou, então ela tem medo que sua competência seja a única razão pela qual ela está lá em primeiro lugar. Setia entra e sai do sono, e tanto que ela até se esquece do tempo. Lun, sendo o marido atencioso que ele era quando se tratava de sua esposa, sempre se encontra ao lado de sua cama. Ele pergunta se ela estava sonhando, já que aparentemente ela falou durante o sono, chamando alguém de tolo, o que ele imagina se tratar dele. Mas Setia é rápida em descartar isso, dizendo que ela está dormindo e acordando muito, então sua cabeça não está funcionando corretamente. Ela pergunta ao Duque o que ele estava fazendo sentado e lidando com os papéis, ao que ele responde que como esteve fora por muito tempo, é justo que ele se atualize sobre a situação atual de sua propriedade. Em resposta, sua esposa o aconselha a descansar quando escurecer. Mas no fundo Setia só consegue pensar que é o trabalho dela que ele está fazendo, ainda pensando no seu medo. Mas Lun só lhe aconselha a cuidar mais de seu corpo, já que ele tem implorado por descanso. Inconscientemente, ele argumenta que cuidar de si mesma também fazia parte do trabalho dela, então um sentimento de alívio envolve Setia, confirmando que fará o que seu marido disse. Mas infelizmente, parece que seguir o pedido dele era mais difícil que demonstrava, e isso é visto quando, depois de acordar de novo, Setia se levanta para verificar sua temperatura. A boa notícia é que sua febre diminuiu um pouco. Para sua surpresa, imediatamente depois de usar o termômetro, ela encontra um Lun também acordado, com os olhos fixos nela, assim como um lobo em seu alvo. Mas seu olhar se suaviza enquanto ele pergunta quais os resultados do termômetro. Ela diz que sua temperatura baixou um pouco, e por isso ela está pronta para trabalhar. Mas sua única desculpa válida é que seu corpo lhe disse isso. Então, Lun, que ainda está preocupado com sua esposa, não tem escolha a não ser levar ela de volta ao quarto, onde a coloca na cama. Na manhã seguinte, felizmente houve uma melhora adicional na condição de Setia, tanto que ela lhe pede uma viagem ao jardim, o que Lun naturalmente aceita feliz. Em frente às rosas quase desabrochando e no ar fresco, o casal experimenta uma multidão de emoções iniciadas por Lun. Ele pede às suas criadas que lhes deem um pouco de distância, para que eles possam ter um pouco de privacidade como marido e mulher. Mas para Setia, sua mente se distrai para o corpo de Lun, pensando em como ele é bem construído para um cara que não treina. Até que do nada, ele confessa que gostaria de beijá-la. Vários pensamentos giram dentro de sua cabeça, já que de fato esse é o momento mais romântico para eles fazerem isso. Depois de finalmente estarem juntos após 3 anos, Lun diz que gostaria de beijá-la nos lábios, mas também se contenta com as bochechas, caso ela não se sinta confortável. Então, ele se inclina, afastando o cabelo dela enquanto faz isso, a beijando gentilmente. Infelizmente, pouco depois ele tem a sensação de que colocou sua esposa em uma situação constrangedora. Ao mesmo tempo, Setia fica se perguntando o que ele quis dizer com o comentário de que tudo deve ter sido constrangedor. Ele explicou que foi por falar consigo mesmo,
e principalmente por ter achado que ela se sentiu constrangida quando ele se inclinou para beijá-la. Claro que Setia só admite que não sentiu nenhum sentimento negativo vindo do beijo, mas o que ela não diz é que seu coração começou a acelerar no momento em que pensou que Lun estava prestes a beijá-la nos lábios. Uma boa oportunidade perdida, mas de qualquer forma, enquanto eles caminham de mãos dadas e rodeados de belas rosas crescendo nos arbustos altos, Setia não pode deixar de pensar como parece estar namorando alguém muito inocente. Mas com esse maravilhoso e doce sentimento, também vem o medo e o desespero. Emoções negativas, trazidas pela noção de que tudo isso está prestes a terminar com o contrato deles se aproximando do fim. Eles não poderiam ver as rosas desabrocharem de novo no próximo ano, e ela também está bastante certa de que, com base em suas declarações e jeitos, Lun está finalmente pronto para ter filhos, e consequentemente, assumir uma esposa de verdade. Mas o que ela ainda não entende, é porque se sente inquieta por dentro à medida que esse tempo se aproxima. Enquanto isso, sem perceber esses pensamentos profundos que passam pela mente dela, Lun pede a Setia pelo chá da tarde que prometeram um ao outro, bem ali, no jardim cheio de rosas desabrochadas. Setia, pensando que eles podem não ter tempo suficiente para esse momento de lazer, inicialmente mostra alguma dúvida em aceitar o pedido. Mas ao ver seu marido murchar com a esperança de ter esse tempo com ela acaba aceitando de bom grado. Depois de seu chá e de Setia ser guiada de volta aos seus aposentos, para continuar seu descanso, Lun se encontra fazendo um de seus hobbies mais desejados, jardinagem. Na verdade, ele passa a maior parte do seu tempo cuidando das plantas e atendendo às suas culturas. Até mesmo seu assistente achava que ele deveria ter nascido como um fazendeiro, em vez de um nobre. Agora, ele está ocupado com as plantas porque está colhendo frutas para alimentar Setia à mão. Finalmente, Setia se recupera bem o suficiente para trabalhar, e Lun decide lhe contar sobre os eventos depois de ter sido nomeado como duque. Ele fala que removeu a cerimônia para sua nomeação, algo que Setia aprovou. Ele fala que também recusou a recompensa de terras do recém-coroado imperador, sendo essa uma decisão que ela não gostou nem um pouco. A única razão para ele recusar os terrenos é que ela já tem estado ocupada demais, mas ainda assim, do ponto de vista dos negócios, ela o incentiva a voltar e aceitar as terras. E quanto mais rica for a terra, melhor. Então, ouvindo sua esposa, ele vai pedir uma audiência com o imperador, na qual ele pede exatamente o que Setia lhe disse. Escolhendo abandonar as formalidades, tanto o imperador quanto Lun conversam casualmente como colegas, até que Lun passa a exigir a oferta anterior do imperador. Sua Majestade apenas ri disso, mas pergunta por que ele estava pedindo isso agora, quando foi tão enfático em não aceitar quando lhe foi oferecido pela primeira vez. Baseado em sua conversa anterior, ele tinha planejado dar a Lun o antigo feudo da família da imperatriz, os Marqueses de Ulaid, o que Lun tinha recusado. Foi um pouco surpreendente para o imperador que ele negasse suas recompensas, dizendo que aquele já deveria ser o tempo apropriado para ele abandonar sua fachada de tolo. Na ocasião, Lun apenas citou que mal tinha tempo com sua esposa, e adicionar mais terras criaria mais trabalho para ela se ocupar. Além disso, sua verdadeira recompensa é ter conseguido se vingar daqueles que assassinaram seus pais. Essa conversa torna sua ausência de 3 anos muito mais misteriosa e interessante. Agora, a resposta de Lun sobre o porquê de repente ele querer isso de volta é tão simples quanto romântica, e é por causa de sua esposa. O imperador parece se divertir com isso, dizendo que dará ao duque o que ele quiser, até mesmo as terras férteis do sul. Com seus negócios concluídos, os dois se despedem, com o imperador declarando a seu amigo que está feliz em vê-lo em boas mãos. Enquanto isso, Lun diz ao imperador para avisá-lo quando seus serviços forem necessários, revelando casualmente que o tempo todo, Lun é na verdade um grande assassino, o que finalmente explica seu corpo aparentemente bem treinado. Mas antes de sair, o imperador pergunta se ele iria visitar uma certa mulher que está sendo mantida como prisioneira, mas a raiva que aparece de repente no rosto de Lun diz o contrário. Com as terras agora concedidas a eles, Lun pergunta o que sua esposa planeja fazer, o que Setia responde feliz que ela planeja cultivar culturas de chai, para poder fazer pratos dessa região, como uma forma de promover o turismo em suas terras. Mas ela também diz que tem que se encontrar com Rios, por causa da promessa deles de tomar chá. Lun rapidamente diz que será estranho se as pessoas virem ela, uma mulher casada, saindo com outro homem em um lugar público. Na verdade, ela só planeja sentar com ele para rejeitar seus sentimentos da forma mais gentil possível. Então, com ciúmes ou não, Lun sugere que eles convidem Rios para tomar um chá em sua propriedade. Olhando para Lun com olhos brilhantes, Setia pensa em como ele é uma pessoa de coração bondoso. Ela continua a rabiscar em um papel, quando de repente se encolhe quando Lun aponta para o vaso de flores em sua mesa, o mesmo que ele lhe deu antes de desaparecer. Setia argumenta que ela apenas gosta de flores, e que não tem outro significado nisso. Lun também não se aprofunda em mais detalhes, já que ela não dará uma resposta de qualquer maneira. Então, ele caminha até o sofá e canta alegremente. Quando perguntado por que está de bom humor, ele diz a ela que está apenas animado para receber o amigo dela em sua propriedade. Na manhã seguinte, Setia acorda com a visão de seu marido, que se virou para o lado dela na cama de novo.
Logo depois que Setia termina seu treinamento, ela volta ao escritório e pergunta se Lum dormiu bem na noite passada. Bom, ele conseguiu ir para o lado dela da cama de novo. Mas ainda pensando que ele está fazendo isso inconscientemente, Setia decide criar uma barreira com travesseiros além da cortina. Por enquanto Lum não está reclamando disso. Setia nota que ele está segurando um jornal, lendo notícias de como um marquês, junto de 2 condes, foram atacados na noite passada por um assassino desconhecido. O atacante não deixou rastros, e o ataque foi tão repentino e violento, sem testemunhas por perto, que a polícia acredita que foi algo premeditado. Por causa disso, muitos nobres estão tremendo de medo de serem o próximo alvo. Lum também parece tremer enquanto ele lê as notícias, mas na verdade, ele que tinha sido o responsável por aquilo. Assim, horas se passaram, e Hughes finalmente chega à propriedade. Os dois o recebem, enquanto Hughes apresenta um jarro de porcelana branca como um presente para o adorável casal. Lum expressa sua gratidão, mas ao mesmo tempo, no fundo queria jogá-lo para fora da sua vista. Enquanto se acomodam para conversar sobre as coisas, Lum pergunta como eles se conheceram. Setia responde à pergunta, dizendo que é tudo sobre negócios e para negócios, também se referindo a Hughes pelo seu nome. Hughes, por outro lado, tentou tornar tudo florido e confuso, mas com Setia sempre fazendo questão de esclarecer. Então, é quando Lum entende o que Hughes está tentando dizer, expressando que eles são almas gêmeas e que o coração dela canta quando ele está com ela. Setia concorda com seus comentários, relembrando como ele elogiava tudo o que ela fazia. Ela adora seus elogios, e ele precisa dela mais que qualquer coisa nesse mundo. Na verdade, ele lhe deu tudo o que ela precisava. Se sentindo satisfeito, Lum se levanta e se desculpa, deixando Hughes e Setia. Mas antes de sair, Lum beija a bochecha dela, o que deixa Hughes abatido. Assim que o homem fecha a porta, Hughes fica sério a respeito de como ele quis dizer cada palavra que disse a ela naquela época, enfatizando ainda mais como as emoções humanas não podem ser suprimidas instantaneamente. Ao mesmo tempo, Lum estava logo atrás da porta ouvindo a conversa deles. Ele fica agitado com o fato de Hughes dizer aquelas coisas para uma mulher casada. Embora Setia concorde que eles podem permanecer amigos, Hughes ainda fala sobre como Lum só é bom na agricultura, mas que no fim, ele ainda tem uns parafusos soltos. Mas Setia não é muito tolerante quando alguém fala do marido dela dessa forma, então ela começa a defendê-lo, dizendo que gosta da pureza e inocência de Lum. Ela é do tipo que calcula tudo, até mesmo suas emoções, e é exatamente por isso que ela respeita seu marido. Hughes insiste que ela já tinha muito em seu prato, mas Setia diz que não se sente sobrecarregada de forma alguma. Na verdade, essa é a razão pela qual ela está vivendo uma boa vida, bem longe do abuso de seus pais. Ela não parou por aí, pois ainda exclama com um sorriso radiante como Lum também é bom na cama, e ela até fala que ela luta para acompanhar a resistência dele. Lum, que ainda está espionando a conversa deles, se sente orgulhoso de sua esposa, pois ela realmente coloca Hughes em seu lugar. Justamente quando Hughes está prestes a sair da sala, Lum sai correndo para o escritório, pegando uma caneta e batendo num documento. Ele fez uma investigação minuciosa sobre Hughes, mas ele é tão limpo que o deixa doente. Mas com certeza ele ainda deve ter alguns esqueletos no armário, ele só tinha que encontrar um. Depois disso, Setia ordena que René compre alguns travesseiros, mas Lum apenas olha para sua serva com um olhar de advertência no rosto. É melhor ela não encontrar um, ou talvez sua vida fique em perigo. Lum então se oferece para lidar com os assuntos da casa, mas Setia insiste, pensando que como seu marido não é bom com números, ele pode acabar gastando demais e também bagunçar a lista de inventário. Ele então recorre ao seu charme, e começa a agir de um jeito digno de pena. Setia o conforta dizendo que ele é caloroso e bondoso, e era exatamente o que ela gostava nele. Setia continua inocente sobre a tolice de seu marido, e então ele aperta a mão dela e a beija. Ele pensa em como essa é mão que costumava trabalhar tanto pela propriedade dele, e tudo apenas para ficar coberta de sangue por causa dele. Ele diz que suas mãos significam mais para ele que ela poderia imaginar. Setia fica vermelha com seus comentários, e decide sair correndo. Quando René traz a notícia que todos os travesseiros estão esgotados no mercado, de repente, alguém grita do outro quarto. Quando um dos empregados relata a Setia o que aconteceu, Lum tem um olhar sorridente no rosto. Acontece que há percevejos na roupa de cama, então eles têm que queimá-la toda. E isso não estava limitado a um quarto de hóspedes, mas em cada um na propriedade. Então, Setia decide conduzir uma limpeza profunda nas instalações. Lum, que está por trás de tudo isso, agora está agindo como se estivesse assustado, abraçando sua esposa enquanto eles se preparam. Enquanto René faz uma cara sobre o quão diabólico seu mestre era. E ela não vai parar por nada para conseguir o que quer. Vendo Lum com os olhos lacrimejantes, René não pode deixar de pensar que ele é como uma sanguessuga, drenando a energia de sua adorável duquesa. Com certeza, a duquesa prefere um marido que possa pegar os insetos para ela, em vez de um medroso que ela precisa cuidar. Na manhã seguinte, Setia acorda com seu marido compartilhando o travesseiro dela. Quando Lum pisca, ele sorri ao ver sua esposa olhando para ele enquanto ele dorme. Ele então a puxa para perto,
pressionando o corpo dela contra o dele e sussurrando o nome dela no seu sono. Quando ele ouve como o coração de Seth abate alto, ele percebe que não está sonhando. Ele finge se espreguiçar e rola para o outro lado, enquanto Seth continua se perguntando todas as possíveis razões que ela pode imaginar para seu coração estar batendo tão rápido, incluindo a chance de estar apaixonada pelo marido. Mas ela descarta o pensamento, achando que talvez tenha agido daquela maneira apenas porque ele chamou seu nome. Durante o café da manhã, Seth percebe que a franja de Lum está atrapalhando quando ele come, então ela o aconselha a cortá-la. Mas Lum apenas procura um grampo de cabelo e prende sua franja no topo da cabeça. Seth agora está satisfeita, olhando para ele como se ele fosse um anjo. Ela então fala sobre seu plano de visitar seu novo feudo, para poder verificar o desenvolvimento da última fazenda deles, além de se preparar para levar seu chefe e jardineiro para Shai. Além disso, como ela terminou de supervisionar a nova terra, ela irá diretamente para Shai. Lum fica surpreso com seus comentários, perguntando mais uma vez se ele ouviu direito. Seth explica que sua visita é para o ramo de restaurante, e Lum quer ir com ela, mas ela insiste que ele ainda tem um ducado e pessoas para proteger. Com um olhar sombrio no rosto, ele diz que não é inteligente o suficiente, e na verdade não pode fazer nada sem ela. De repente ele rompe em lágrimas, exclamando dramaticamente que pode levar o ducado à ruína com ele à frente. Seth agora está duvidando se a possibilidade do ducado cair em ruínas em suas mãos, dado como ele toma decisões tolas. Além disso, ela percebe que ele tem agido de um jeito particularmente infantil ultimamente. Por outro lado, Lum pensa que agora que finalmente estão juntos depois de 3 longos anos, não há como ele a deixar ir sozinha para onde Rios está. Essa pessoa tem sido um incômodo sem fim, e seu sangue ferve só de pensar na possibilidade de Seth encontrá-lo em outro país. Logo após o café da manhã, eles recebem um convite para um baile organizado pela Duquesa de Charas. Essa é uma oportunidade para coletar informações sobre as últimas tendências na alta sociedade, então, Seth acha que seria sábio se misturar com outros nobres imediatamente, dado o fato de ter sido dado um ducado a Lum. Ela tem que ter certeza de que eles nunca mais zombem do marido dela. De repente, 3 pessoas de Seth entram na sala. Uma é sua assistente, e os outros 2 são seus secretários. A mente tola de Lum está agindo novamente, pensando em como ele é muito mais bonito que todos eles. O problema é que muito poucas pessoas conhecem sua aparência. Além disso, parece que Seth está cercada por homens bonitos e competentes, o que ele acha bem irritante. Então, ele começa a criticá-los, um a um, mas apenas para se decepcionar com suas suposições erradas. Ele então diz à esposa para conduzir a reunião dentro da sala, dizendo a ela que não passaria mais um minuto longe dela. Claro, ele quer ver se esses homens têm sentimentos por Seth ou não. Seth então começa a reunião sobre como alguém comprou muitos travesseiros no mercado. Além disso, ela está pensando que outros nobres podem estar enfrentando um problema semelhante. Por isso que estava tudo esgotado no dia anterior. Então, ela ordena à equipe que investigue e descubra quem comprou todos os travesseiros na cidade capital. Naquela noite, Seth ainda está trabalhando, então Lum se aproxima dela dizendo para ela descansar, com seu roupão expondo seu corpo. Então ela agarra o roupão dele e o puxa para mais perto. Mas de repente, Seth aperta o roupão dele, escondendo melhor seus abdômenes à mostra, e diz que não quer que ele pegue um resfriado. Lum sorri sem nenhum entusiasmo, completamente decepcionado por sua tentativa de se exibir. Ele então pega a mão dela e a pressiona em seu peito, perguntando o que ela acha disso. Apesar de ficar vermelha, Seth se recompõe, dizendo que ele tem um corpo bem treinado, fazendo Lum franzir a testa ao notar a escolha de palavras da mulher. Ele estava esperando que ela dissesse uma palavra mais perto de atraente, mas ele definitivamente não é do tipo que desiste facilmente. No banho, Seth não consegue acreditar que realmente disse aquilo. Ela tem o hábito de esconder suas emoções, mas quando está sozinha, ela facilmente fica perplexa com ele. Depois de tomar um banho, Lum oferece para secar o cabelo dela enquanto veste suas roupas soltas de novo. Em sua defesa, isso o deixa mais confortável, mas pensando bem, ele diz que deveria usar pijamas mais ajustados de agora em diante. No dia seguinte, Seth recebe o resultado da investigação. Depois que uma pessoa misteriosa comprou todos os travesseiros em um único dia, essa pessoa voltou no dia seguinte e comprou todas as roupas de cama. Seth concorda que algo não parece certo, então ela pede a sua assistente para continuar a investigação, agora ainda mais curiosa. Ela pensa na inocência de seu marido, quando na verdade ela quem não faz ideia de nada. Pouco depois, a carta de nomeação chega e suas coroações começam, mas não havia outras pessoas presentes além deles. O casal troca elogios um com o outro, ficando carinhosos enquanto ignoram o alto oficial que conduz a cerimônia. Quando Seth recebe os documentos contendo os direitos legais de adquirir a terra no sul, ela fica radiante de alegria, profundamente satisfeita com a boa notícia. A área possui trigo de alta qualidade e é famosa por seus produtos. Mas tinha um motivo pela qual Lum recusou o ducado no início. É que esses documentos serão mais complicados que os que eles lhe davam na propriedade. Mas desde que isso faça Seth feliz, ele aceita de bom grado.
De volta à propriedade, René consegue comprar novos travesseiros e roupas de cama. Ela também informa a Setia sobre uma doação anônima de travesseiros e roupas de cama para vários orfanatos, especificamente aqueles localizados nos arredores da capital. As pessoas estão se referindo a este doador misterioso como o Anjo dos Travesseiros. Setia fica bastante feliz que a pessoa tenha coração bondoso o suficiente para ajudar aqueles que precisam, e então ela ordena que seu informante para a investigação. Setia é muito bondosa, e Lum sabe bem como trazer esse lado dela. Enquanto René se dirige para fora da mansão para ver Lum, ela se aproxima dele com uma faca na mão. Assim que René levanta a mão com a faca, Lum já percebe isso e pergunta por que ela está se aproximando dele desse jeito. René é honesta o suficiente para admitir que estava tentando atacá-lo, mas Lum não dá atenção à tentativa fracassa dela, e pergunta se ela fez o que ele pediu. Esses dois continuam discutindo sobre questões insignificantes, como irmãos que querem ver quem é o primeiro a ser provocado. Quando René diz que não é uma tola como seu mestre, Lum para de cavar o chão e segura a pá contra ela, insinuando como aparentemente alguém não valoriza mais a própria vida. Lum enfatiza que esse seu lado ainda era uma encenação, mas se ela deseja morrer, ele ficaria feliz em realizar seus desejos. René recusa morrer, já que ainda quer comer muita comida ao redor do mundo. Quando perguntada sobre a reação de Setia, a criada faz uma careta, dizendo que o Anjo dos Travesseiros é na verdade um diabo disfarçado. Lum sorri com a ideia, satisfeito com a reação de sua esposa. Então, ele sorri e chama René para outra missão. Logo depois, Lum está tendo problemas para abotoar seu pijama, falando que tudo veio em um tamanho pequeno. Setia deixa cair sua caneta de choque nesse momento, e Lum avisa que talvez tenha que dormir sem camisa. Ele já gastou muita energia tentando abotoar os botões, então ele rasga o topo do pijama bem na frente dela. Ele então se abana, enquanto o suor escorre pelo seu rosto. Setia não sabe para onde olhar, até que ele se aproxima dela e diz para ela ir para a cama. Mas Setia diz que ainda precisa de mais alguns minutos para terminar os documentos. O coração dela não poderia estar mais alto, e ela cora com a distância dele estando sem camisa. Mas Lum, por outro lado, se pergunta se deve mudar seu personagem e se tornar alguém inteligente, sem saber se deve ser inocente ou não. Mas ele não pode deixar isso acontecer, já que Sua Majestade se divertiria com isso. Enquanto isso, ela está bastante focada no trabalho, como se ele não existisse, o lembrando dos dias deles na academia, e no dia em que se conheceram. Ela estava imersa na leitura, mesmo que seus exames já tivessem terminado. De repente, alguns caras falaram sobre como Lum era tolo. Para sua surpresa, Setia os repreendeu por falar pelas costas dele. Então, esses mesmos caras se aproximaram dela e a chamaram pelo nome, Setia Poiné. Seu nome lembrou a Lum do nome da flor poeta. Sem dúvidas ela era uma pessoa estranha, falando sozinha no banco onde costumava se sentar. Assim que ela saiu, Lum se agachou no chão abaixo do banco, e seus olhos se arregalaram quando descobriu que ela estava se referindo à flor do pôr do sol. Então, ele ordenou a seu assistente que informasse ao jardineiro para cuidar bem da flor do pôr do sol em seu gramado. O homem argumentou que sendo uma flor selvagem, ela entraria em conflito com as outras flores na estufa, mas Lum alegre e calmamente o ameaçou, dizendo que a vida dele dependia da flor, então, se ela morresse, ele também morreria. Desde aquele dia, ele desenvolveu um hábito, e ele se interessou pelas flores do pôr do sol. No seu jardim a flor do pôr do sol começou a florescer lentamente, mas não foram apenas as flores que floresceram, pois seu interesse por Setia também começou a brotar. Ele anotava em todos os lugares na academia, e chegou à conclusão de que queria que ela o olhasse da mesma maneira que ele a observava. Pensar nela se interessando por ele fazia seu coração explodir, então, ele começou a querer mais. Durante o festival, ele abordou pela primeira vez, dizendo que era injusto ela estudar enquanto todos estavam se divertindo. Quando ela responde, ele parece completamente vermelho, e aquela também era a primeira vez que ele se envergonhava de verdade, não sendo apenas outra encenação. Olhando para ele, Setia suspirou, pensando que ele deve ser mais um rico inocente. Ela continuou estudando, e pensou que ele era um tolo por dizer que aquilo era injusto. Na verdade, a vida dele era toda sobre ser injusto. Mesmo assim, Setia pediu para ele aproveitar o resto da festa, mas Lum não podia deixar essa oportunidade escapar. Ele então disse a ela que preferia o silêncio que o barulho. Mas Setia também, então, se ele quisesse fazer uma pausa, ela apontou para a porta, dizendo indiretamente para ele dar o fora. Ele saiu pela porta sem discutir, mas no ano seguinte, durante o baile de máscaras, ele se aproximou dela de novo, mas o rosto dela mostrou uma expressão de desgosto. Então, ela imediatamente se levantou e foi embora, passando por ele. Desde aquele dia ele parou de ir à biblioteca, mas agora, aquela mesma pessoa está bem na sua frente como sua esposa. A mulher que costumava se afastar dele, agora está ao seu alcance. Então, ele faz cócegas nela, enquanto ela pensa em lhe dar uma grande pancada na cabeça por fazê-la chorar. Enquanto sua risada ecoa pela sala, Setia cai no sofá com Lum em cima dela, dizendo que não poderia descansar com ele pairando sobre ela assim. Mas nesse momento,
Tudo que Lun mais quer é que ela lhe dê um momento, enquanto ele se inclina para a frente, fechando ainda mais a distância entre eles. Ele se inclina ainda mais perto, ao ponto de realmente deitar em cima de Setia. Lun fez isso para comentar sobre como ela cheira bem, como rosas. Mas parece que isso não funcionou em Setia, que pede para ele se sair dela, mas de uma maneira bastante educada. Ele acaba olhando para ela, mas depois desconsidera e se joga do outro lado do sofá parecendo um pouco desajeitado. Setia então pergunta se ele está com sono, enquanto ele responde que precisa ter. Lun corre e se apressa para ir para a cama como uma criança, e tudo o que Setia conseguia pensar era que ele devia estar realmente cansado, já que estava falando coisas sem sentido. Na verdade, o cara está tendo um dilema, e é sobre mais de uma coisa. Lun está desapontado que Setia parece não ter gostado da camisa que ele estava usando, e ele sente que cometeu um erro por pensar que os dois estavam tendo um momento. Mas mais que isso, Lun está pensando se deve ou não agir de forma inocente, ou então usar seu corpo bem musculoso para atrair ela. O único problema é que ele parecerá imaturo. Independentemente, foi ele quem criou sua personalidade tímida, então ele tem que manter isso. Na manhã seguinte, Setia é acordada pelo abraço de Lun, mas tudo o que ela conseguia pensar era que tinha certeza de que tinha colocado um travesseiro entre eles dois na noite anterior. Mas ela não se incomoda muito, já que Lun acorda momentos depois dela graças ao alarme. Setia imediatamente lhe disse que ele se passou a barreira de travesseiros deles de novo, fazendo Lun culpar seus maus hábitos de sono. De qualquer forma, o dia segue, então Setia se levanta. Ela se aproxima de Reni, a empregada, e pergunta sobre os pijamas de Lun, e em particular porque eles eram tão pequenos. Reni só pode responder que eles pegaram o que o alfaiate deu, mas mesmo assim, Setia pede que da próxima vez façam 2 tamanhos maiores. E assim, o casal embarcou em uma carruagem para ser transportado de volta à capital. Setia diz ao marido que eles chegarão a tempo para o baile da Duquesa de Charas, mas a mente de Lun está em outra coisa. Ele comenta sobre como a vila ficou bonita, e Setia revela que as rosas cultivadas na vila são usadas para fazer doces e outras sobremesas. Quando Lun disse que queria experimentá-las, ela prometeu que arranjaria isso. Mas como um pedido, Lun pergunta se eles poderiam aproveitar juntos. E assim, eles concordaram em passar a tarde juntos. Lun também elogia Setia por ter se saído tão bem nos últimos 3 anos. Ele agradece a ela por isso e a puxa para um grande abraço, até que chegam à sua propriedade. Quanto a recompensar seus esforços, Setia pergunta se ela pode pedir um favor mais tarde, o que Lun concorda. Infelizmente, ela se lembra de algo que Lun não deveria ver, e por isso ela se apressa para cuidar disso. Então ela corre até o vaso de planta que Lun lhe deu anos atrás. Agora ele está lascado e as flores estão um pouco secas. Ela percebeu que não tinha onde colocar o vaso, mas felizmente Reni estava lá para perguntar se tinha algo errado. Setia manda ela dizer discretamente ao jardineiro para transferir as flores para um vaso novo, e depois de fazer isso, ele deve colocar o vaso de volta em seu quarto. Com isso, Setia sai da sala tão rápido quanto tinha entrado. Assim que ela se vai, Lun aparece pela janela. O Duque pergunta à sua empregada por que ela não lhe relatou essa boa notícia, a que Reni responde que não achou que ele estaria interessado em vasos de plantas. Lun revela que foi ele quem deu a Setia aquele vaso, ficando radiante de alegria com a ideia dela manter ele, apesar de estar danificado. Reni pergunta se ela tem que relatar todas as pequenas coisas como essa para ele. Lun diz que é importante, já que ele quer saber se Setia valoriza as coisas que ele lhe dá, como o vaso. A empregada aparentemente irritada concorda. Então Lun salta da janela, mas primeiro diz que a vida de Reni depende dela entender sua nova regra sobre relatórios. Não parece que ele está brincando, mas de qualquer forma, Setia volta primeiro aos jardins, onde deixou Lun. Momentos depois ele vem correndo, e por um momento Setia fica aterrorizada, pensando que Lun se encontrou com Reni e viu o vaso, mas o Duque conseguiu se desculpar muito bem dizendo que foi no banheiro. Na verdade, Setia fica envergonhada só de pensar na reação dele se descobrisse que ela guardou o seu presente. Do nada, Lun diz que gostaria de visitar seu túmulo. E mesmo que Setia diga que sua lápide já pode ter sido removida, ele ainda quer ir por curiosidade. Então Setia aproveita essa chance para perguntar algo a ele também, querendo saber sobre os 12 corpos encontrados no local de seu desaparecimento. A desculpa de Lun foi que o imperador queria proporcionar um ar autêntico e genuíno para simular a morte do Duque, por isso os corpos mortos. Com isso, Lun inicia sua viagem. Ao visitar seu túmulo, ele verifica o registro de visitantes, encontrando que Setia o visitou muitas vezes. Então ele segue feliz na carruagem, ordenando que passem pela praça antes de seguir para o orfanato. Infelizmente, sua admiração pelo aroma rosado da praça, que é igual ao de sua esposa, é interrompida por uma confusão. Um homem de aparência frágil está tentando pegar seu filho de volta do orfanato. Lun intervém, rindo das ameaças do homem. Então, ele pede à diretora do orfanato para sair com a criança, para que ele possa conversar com o homem em particular. Lun adivinha que ele é um viciado em drogas e se propõe a ajudá-lo. Ele promete um pouco de ópio para o homem se ele puder responder suas perguntas com sinceridade.
E a oferta parece tentar bastante o sujeito. Primeiro, Lum pergunta por que ele quer sua criança de volta, o que o homem grita que é porque ela é sua filha. O Duque pede para ele não gritar tão alto, e ordena a seus homens que deixem o viciado livre de suas amarras. De novo, e agora com uma postura ameaçadora e bastante fria, Lum pergunta por que ele quer sua filha de volta. Finalmente, o homem admite que pode vender sua filha por algum trocado. E assim Lum sorri para ele, dizendo que tem que discutir algo com a diretora. Então ele pediu a seus homens para colocar o viciado em sua carruagem e cuidar dele. Em seguida, Lum entra no orfanato e pergunta tudo à diretora sobre o homem e sua filha. Acontece que o viciado que causou a confusão também era um bêbado, motivo pelo qual Lum imaginou que ninguém notou o uso de droga. Ele também batia em sua filha sem pensar, e quando a vila denunciou, ele teve a criança tirada dele, mas na época ele nem lutou contra isso. Lum pede para encontrar com a criança ele mesmo, e momentos depois sai uma menina magra, dizendo que se chamava Ivy Alone, com 11 anos. Lum compara ela a Reni, que tinha a mesma idade dela quando ele a acolheu. De qualquer forma, ele diz que é um homem que pode punir pessoas mais, então pede a Ivy por alguém para punir. A menina fica em silêncio, claramente hesitante. Então Lum pede à diretora que lhe dê um pouco de privacidade com ela. Ele coloca seus óculos e promete inocentemente nunca deixar seu segredo ser revelado. Finalmente, a menina se abre e diz que deseja que seu pai desapareça para sempre, e Lum diz que pode fazer isso acontecer. Depois disso, Lum volta à sua propriedade um pouco tarde. Seth observa isso, e Lum diz que só estava fazendo uma boa ação. Independentemente disso, ele começa imediatamente a flertar com ela, fazendo Seth a pensar que ele está um pouco animado demais por apenas ter visitado os mortos. Lum também dá a Seth um belo colar de gemas, dizendo que comprou porque o lembrou dela. Seth fica um pouco surpresa, perguntando se tem algum motivo, mas aceita o presente mesmo assim. O dia seguinte chega, e Seth visita um comerciante, onde ela felizmente encontra o item que ela pediu, um relógio acabado em belos detalhes. Ela e Reni então passeiam pela rua, e notam uma abundância de souvenirs e bugigangas. Quando Reni nota um homem bonito, Seth expressa seu desinteresse. Seth admite que nunca teve um tipo específico, já que estava ocupada ganhando dinheiro. Isso leva Reni a perguntar por que ela se casou com Lum em primeiro lugar. Embora Reni saiba que o casamento de Seth com Lum era contratual, ela ainda está curiosa sobre por que sua senhora aceitou. Seth pensa no momento em que Lum veio ver ela com um acordo, lembrando de como ele disse que queria uma mulher competente ao seu lado. Com um leve sorriso, Seth admite que foi tentada pela oferta dele. Mas é claro, isso porque esse acordo era melhor que ser vendida ou ficando endividada com um agiota. Mas isso faz Reni pensar que a inocente Seth foi seduzida por seu malvado mestre, temendo que ele tenha lhe oferecido dinheiro por conhecer seus problemas financeiros. Além disso, Lum também tem uma fala mansa. De repente, a atenção de Reni é capturada por algo. Ela viu um pequeno gato de vidro entre as bugigangas, e não consegue esconder sua empolgação. Ao mostrar o gato de vidro para sua senhora, Seth ainda pensa na pergunta de Reni sobre seu tipo de homem. Ela percebe que quer alguém que a veja como ela realmente seja, assim como Reni tirou o gato de um monte de bugigangas. Então, Seth se oferece para comprar o gato de vidro para ela, deixando Reni completamente alegre. Elas então conversam sobre como Lum é de perto, já que Seth é a única que o vê sem franjas. Seth, envergonhada, admite que Lum parece angelical. Mas Reni pensa no seu mestre, então ela conclui que Lum realmente enganou ela. Reni então pega um boneco de diabo e de anjo da banca, dizendo que gostaria de dar à sua senhora como agradecimento pelo gato de vidro. Embora se recuse no começo, Seth acaba concordando depois de ver Reni desapontada. A empregada também sugeriu um nome para o diabo, chamando ele de Dibs, uma abreviação de diabo. Então, ela sugere que Seth nomeie o anjo com o primeiro nome que lhe vier à mente. Mas Seth pensou em Lum, então ela resolve deixar Reni dar o nome de novo, e dessa vez ela escolheu Titi. Quando voltaram, Reni estava cheia de esperanças. Enquanto isso, Lum encontra o par de bonecos e acha fofo, pois o faz lembrar dele e de Seth. Ele imediatamente os deixa e vai direto para Seth. E Lum menciona as bonecas e parece ficar chocado ao ouvir o nome Diablo, que aparentemente também era seu nome no submundo. Mas ele tem certeza de que Seth não saberia disso, então ele comenta como que Reni parece um nome que Reni daria, o que Seth confirma. Isso atinge o Duque, mas ele é capaz de tolerar as provocações de Reni, dizendo que é melhor ela que outras pessoas. Ele diz que adivinhou por intuição, mas Seth tem uma sensação de déjà vu, pensando que já ouviu uma conversa assim antes. Lum então pergunta se foi um presente de Reni, e Seth conta como ela teve que aceitar, ou ela ficaria triste. O aborrecimento e ciúmes de Lum foi suficiente para chamar Reni para uma conversa no dia seguinte. Reni parece saber o que lhe espera, então ela usa uma desculpa e diz que está com dor de estômago. Mas Lum diz que tem um banheiro em seu escritório. Parece que a repreensão virá de qualquer forma, e pouco depois, Lum confirma que Reni é quem nomeou a boneca, e fez isso para pregar uma peça nele.
Reni tenta levar a situação de uma maneira mais brincalhona, mas parece que as preocupações de seu mestre são reais. Por causa dessa piada, Lum ficou com medo que sua verdadeira identidade tivesse sido descoberta por Setia. Então ele pergunta a Reni se ela gostaria que ele fizesse o mesmo, e se também gostaria que Setia conhecesse seu passado. Claro que Reni recusa, e de novo, Lum aponta como é tolerante com ela e suas brincadeiras, e avisa que se não fossem brincadeiras, ela estaria morta agora. Então ele pergunta se não é bondoso, forçando Reni a concordar que ele é gentil. Reni então lembra que já completou a tarefa que lhe foi atribuída, e fala que Setia não tem um tipo. A empregada conta os eventos de sua caminhada, e de como mais cedo ela tentou distrair Setia com um homem bonito que passava, mas ela não deu atenção alguma. Isso leva Lum a pensar que sua boa aparência não ajudaria a seduzir Setia, o que explica como ela é imune ao seu dito charme. Reni disse que Setia elogiou a aparência dele, dizendo que ela comparava seu rosto a um anjo. Isso aumentou o ego de Lum, agora confiante de que sua aparência teve um efeito sobre sua esposa. Reni ainda brinca que Setia deveria consultar um oftalmologista, e eles repetem a conversa que tiveram sobre morte por piadas. Reni pede a seu mestre para apenas dizer a verdade, que ele a ama. Lum descarta isso, argumentando que Setia se sentiria mal se soubesse que ele mentiu. Ele pergunta qual seria a reação de Reni se estivesse no lugar de Setia e descobrisse que ele planejou o casamento desde o início. Lum admite que está com medo porque tem muito a perder, mas independente disso, Reni pressiona Lum a parar de se fingir de estúpido. Mas até isso ele não consegue largar. Ele realmente acredita que a Setia está com ele porque ela pensa que ele é tolo. Em seguida ele pede para Reni sair e encerra a conversa. Momentos depois, um suave farfalhar das folhas pode ser ouvido, e Eli emerge da janela de seu mestre. Eli conta que o traficante de ópio foi para Shai, e isso deixou Lum animado, contando a Eli que também estará navegando para lá. E enquanto estiver fora, Lum confia sua propriedade a ele, pro espanto do rapaz. Mais tarde, Lum fica acordado por um bom tempo trabalhando, então Setia vai ao seu escritório e diz que é hora de ir para a cama. Então ele promete à esposa que terminará logo, e Setia pede para ele não demorar. Feliz por poder aliviar Setia reduzindo seu trabalho, Lum vai para a cama. Ele se aconchega perto dela, ultrapassando a barreira de travesseiros, mas só para ver ela acordada e olhando diretamente para ele. Ele é pego de surpresa, então só consegue murmurar quando pergunta por que Setia ainda está acordada. Ela responde que não conseguia dormir sabendo que ele ainda estava trabalhando. Mas mais importante, ela explica que pensava que ele só poderia rolar sobre a barreira de travesseiros sem querer enquanto dormiam. Mas Lum rapidamente transita para sua persona tímida. Ele começa a chorar e a parecer preocupado, dizendo que teme que os assassinos possam vir atrás dele de noite. Ele explica que ser atacado como Conde lhe traumatizou, e estar perto de Setia o deixa mais tranquilo. A mulher tenta confortar o falso Duque chorão, que até se aproxima para um abraço. Ele pensa em como está sendo descarado demais para os seus próprios padrões, mas mesmo assim, no fim ele não se importa. Ele pensa em como seria bom abraçá-la para sempre, mas até ele percebe que não pode agir como um covarde para sempre. Ele acha que Setia o vê como uma pessoa agradável, mas não alguém para se gostar. Então, Lum promete proteger ela, mas Setia questiona como ele poderia fazer isso se ele é assim o tempo todo. Ela o incentiva a ter aulas em vários assuntos, como esgrima, negócios e administração política. Pensando bem, Setia acredita que ela só está lá porque Lum precisa dela para administrar a propriedade, por isso é melhor se ele permanecer desinformado sobre os negócios. Mas ela ainda quer que ele esteja preparado quando o contrato deles terminar. Setia admite para si mesma que quer que Lum nunca mais tenha medo, então ela diz que eles deveriam dormir, virando a cabeça para o lado. Ele pensa sobre as aulas, e se pergunta como Setia consegue dormir tão fácil e sem se importar com sua presença. Agora, ele é quem tem dificuldade para adormecer. Amanhã chega e o casal vai para a propriedade do Duque Charas para o baile. Embora Lum quisesse que Setia ficasse ao seu lado, ela incentivou ele a praticar suas habilidades sociais. Se não houver ninguém com quem ele possa conversar, ela tem certeza de que alguém se aproximará dele. Lum não se sai muito bem nisso, parecendo até meio bobo. Ele ouve os sussurros de todos se perguntando por que Setia escolheu ele como marido, mas tudo o que consegue pensar é que ele realmente é sortudo por ter Setia como esposa, e até agradecendo aos pais dela por serem os malditos que são. Mas de repente ele ouve fofocas sobre como ele não consegue satisfazer Setia na cama, e quando finalmente encontra o culpado, de repente Setia agarra seu rosto e o puxa para um beijo. Quando ela o solta, Lum parece ter esquecido onde estavam e das pessoas ao redor, já que ele tira os óculos e a beija de volta, completamente apaixonado dessa vez. Até Rios, que está na multidão, fica chocado. Depois de compartilharem seu beijo apaixonado, Setia ofega por ar, falando pro marido que mesmo que saiba que ele a deseje, talvez devessem guardar aquilo para o quarto. Ao dizer isso, até Setia percebe o quão embaraçoso foi o que ela disse. Felizmente Lum a leva para os jardins, onde ele pergunta o que aconteceu.
Aparentemente, Setia tinha ouvido tudo o que os outros convidados estavam fazendo pelas costas de Lum, e o comentário sobre sua incompetência na cama a incomodou profundamente, então ela o beijou para se vingar daquelas pessoas. E como isso resultou no primeiro beijo deles, Lum concorda internamente em deixar os fofoqueiros em paz se chamando de generoso. Agora é a vez de Setia perguntar, embora ela fique um pouco tímida sobre isso. Então ela pergunta por que Lum a beijou de volta tão apaixonadamente. Embora em sua mente ele queira dizer que tem desejado fazer isso há muito tempo, ele diz que foi por puro instinto, mas admitiu a felicidade que sentiu quando ela o beijou. Ele também revela que foi seu primeiro beijo, fazendo os dois corarem como um tomate. Setia guarda seu segredo, citando que eles dois viveram vidas injustas, fazendo Duque sorrir. Ainda assim, foi Lum quem beijou primeiro, segundo Setia, já que ela só pressionou seus lábios contra os dele, enquanto ele a beijou de verdade. Independentemente disso, ele não diminui a importância do beijo, principalmente porque foi na frente de pessoas como Rios. Setia acha que Lum ter gostado faz parecer que ele tem sentimentos por ela, então ela admite que também foi seu primeiro. Então, ele expressa sua felicidade, comparando uma Setia envergonhada a uma rosa vermelha. Isso faz Setia duvidar se ela conseguiria partir para Shai no dia seguinte, pensando em como vai sentir falta dele. E o mesmo pode ser dito de Lum, que se agarra a ela até o momento de sua partida, embora ele peça um beijo antes dela ir, o que ela não hesita em conceder. Enquanto está no navio, Setia pensa nos sentimentos que a fazem não querer embarcar. O barco navega em direção a Shai, levando os pensamentos de Setia de volta à sua mansão e ao seu marido ausente. Enquanto ela observa o mar azul profundo, ela percebe a necessidade de confrontar suas emoções. A verdade é que ela está apaixonada por Lum, uma pessoa bondosa e um pouco tola, mas honesta e inocente. Além disso, ele é a única pessoa que a vê como ela realmente era. Pensando sobre o passado, ela nunca esperou se apaixonar por alguém como ele, mas agora reconhece que isso deve ter acontecido há um tempo. Apesar desses sentimentos, Setia sabe que eles não podem durar, então ela não pode se dar ao luxo de se apaixonar, já que o contrato deles termina em fevereiro. Então, ela se convence de que a bondade de Lum é apenas por compaixão, esperando seguir em frente durante sua viagem para Shai. Em uma tarde, enquanto pedia para Reni buscar documentos, Setia se encolhe sem motivo e sentimentos desconfortáveis surgem, mas ela escolhe ignorá-los. Em seu quarto, ela lembra a noite anterior, com os lábios de Lum pressionando contra os dela e o calor que acompanhava o momento. De repente, uma batida na porta a assusta, e seu coração acelera ao ver Lum de pé na frente dela. Mas isso não pode ser verdade, já que ela o deixou na mansão. Setia, lutando com suas emoções, acredita que pode estar tendo alucinações, e para recuperar a compostura, ela fecha os olhos com força. Mas Lum fica preocupado e pergunta se ela está bem. Setia, movida por seus sentimentos, estende a mão docemente, acariciando seu rosto com uma resposta gentil. Então ela sucumbe ao calor, adormecendo rapidamente. Quando acorda no dia seguinte, ela nota que tem um estranho em seu quarto exibindo suas costas musculosas. Ela verifica se está bem, e fica aliviada que nada aconteceu entre eles dois. De repente, ela pega a adaga escondida sob o travesseiro, enquanto o homem se vira encarando o teto. Pensando que ainda está em um sonho, Setia fica espantada ao ver Lum sem camisa ao lado dela. Ela não consegue acreditar no que vê, e ainda duvidando da realidade ela continua a pressionar o rosto de Lum, esperando fazer com que suas imaginações sumissem e ela se tranquilize. Lum responde com um leve gemido, mas o desejo de Setia de tocar seus lábios persiste. Então ela lembra da confissão de Lum de que seu beijo foi instintivo. Setia confessa que o sentimento foi mútuo, e a felicidade de compartilhar o primeiro beijo com ele a envolve tanto, que em um momento de emoções recém-descobertas, o corpo de Setia se move instintivamente tentando beijar Lum, que sem ela saber já está acordado. Lum segura o rosto dela, perguntando se ela está tentando se impor a ele. Atordoada e perplexa, Setia é sacudida por Lum em uma tentativa de fazê-la sair de seu choque. Nesse momento, a realização a atinge de que a presença de Lum não é um sonho ou produto de sua imaginação, aquilo é real. Procurando uma desculpa para disfarçar sua vergonha, Setia conta que estava presa em um sonho, onde testemunhou ele caindo em um sono profundo e que apenas um beijo poderia despertá-lo. Lum a observa por um momento e ele parece acreditar na explicação, apesar de ficar claro que ela é uma má atriz. Ela fica curiosa sobre a propriedade e o trabalho de que precisava ser feito, mas Lum, com uma postura calma, garante a ela que tudo está sob controle, arranjando alguém para substituí-lo na administração do ducado durante sua ausência, tudo para poder estar com ela, já que não queria se separar dela de novo. Setia fica vermelha enquanto aperta os lençóis, notando como Lum está sendo direto com seus sentimentos. Mas ela não sabe que a realidade é o oposto, e desde a perda dos pais de Lum, sua vida tem sido entrelaçada em uma teia de mentiras. Ele criou uma identidade falsa para vingar sua família, enganando nobres e a família real no processo. E agora, ele ainda está fingindo ser alguém que não é, e tudo numa tentativa de evitar perder ela. De repente, Lum muda a conversa, sondando Setia sobre seus verdadeiros sentimentos por ele.
Setia decide abraçar a honestidade, então ela admite que inicialmente o considerava um pouco tolo, mas ela reconhece sua beleza e seu coração bondoso. Ela não pode negar seu amor genuíno por ele, mas ainda escolhe manter isso em segredo. Em uma reviravolta surpreendente, Lum confessa que inicialmente foi cativado pelo trabalho de Setia, e como uma flor selvagem aparecendo de repente, ele se viu desenvolvendo sentimentos mais profundos por ela. Ao ouvir sua confissão, o rosto de Setia se cora de constrangimento, sem saber que Lum também se apaixonou por ela. Dessa vez, com um sorriso tímido e bochechas vermelhas, Setia confessa abertamente que também está apaixonada por ele. Ela é tão adorável que até Lume não consegue conter sua fofura. Mais tarde naquele dia, Lum saboreia a brisa do mar, mas Reni observa a mudança de seu comportamento com os marinheiros. Ele se dirige a eles de forma severa, atribuindo uma carga de trabalho pesada. Essa mudança repentina de comportamento aconteceu depois de Lum ouvir os marinheiros o comparando negativamente a Rios. Os marinheiros parecem preferir que Setia acabe com Rios, citando a falta de senso de moda e de apelo de Lum. Em resposta, irritado com seus comentários, Lum demonstra as consequências de irritá-lo, mandando neles como cães. Enquanto isso, em seu escritório, Setia lida com o impacto da confissão de Lum. Ela nota que o que começou como um casal falso evoluiu para algo diferente, agora que seus sentimentos são mútuos. Enquanto Setia pensa no futuro, um barulho alto a assusta. Acontece que Reni adormeceu e acidentalmente bateu a cabeça na parede. Mostrando preocupação, Setia instrui ela a aplicar uma pomada na cabeça. Enquanto Reni se apressa para fora quarto, ela encontra Lum, que parece estar com um humor melhor. Reni suspeita que ele possa estar com ciúmes dela passar tanto tempo com Setia, mas Lum descarta a ideia, adotando uma postura arrogante e mencionando a recente confissão dela. Reni nota que seus sorrisos estão ainda mais arrepiantes que o habitual, e aponta que o divórcio ainda não foi cancelado, indicando que nada mudou. Em resposta, Lum insiste que não permitirá que isso aconteça, porque em sua visão, eles já são um casal de verdade. E na balada, Reni sugere brincando que o empurre escada abaixo, já que ninguém quer ser casado com um tolo para sempre. Com um comportamento brincalhão, Lum belisca suas bochechas e a lembra de se comportar, se ela quiser continuar vivendo. Com isso Reni sai, mostrando ter intenção de eventualmente revelar a verdade para Setia. Bom, seria melhor se Lum contasse a verdade a ela. Em seu escritório, Setia pergunta sobre o bem-estar de Reni, mas se surpreende ao sentir um beijo em sua cabeça. Pedindo desculpas por confundi-lo com Reni, Setia fica surpresa com a presença de Lum. Notando que Setia está trabalhando até tarde, Lum a encoraja a ir para a cama, e se inclinando, sussurra o desejo de compartilhar a cama com ela. Mas Setia fica assustada e se levanta de repente batendo a porta atrás de si, deixando claro que o rejeitou. Mais tarde naquela noite, Reni, ocupada com suas estátuas de gato, ouve passos no corredor e se prepara para pegar sua arma. Mas ela se surpreende quando Setia pede para compartilhar a cama com ela. Embora Reni não veja problema nisso, ela percebe o sinal de Lum indicando perigo se ela concordar. Se sentindo encurralada, Reni não tem escolha a não ser recusar. Então, Lum surge de trás da parede e estende a mão para Setia, pedindo para ela ir para a cama. Reni percebe que Lum aborda o amor exatamente como um assassino, manobrando tarde da noite e esperando um momento perfeito para alcançar seus objetivos. Ela se lembra das palavras de Lum sobre a vida de um assassino, enfatizando a importância de atacar quando a guarda está baixa, ou de fazer o que for necessário para alcançar os objetivos se o momento certo não se acontecer. Não é à toa que o chamam de agitador diablo. Enquanto se dirigem ao quarto, Lum usa uma expressão sombria e implora a Setia para não se afastar dela. Por outro lado, Setia não está realmente tentando afastá-lo. É apenas que está ficando tarde e a ideia de estar sozinha com ele em um espaço fechado sugere algo mais. Ela respira fundo antes de se afastar do toque de Lum. Inabalado, Lum sorri e sugere irem para a cama, expressando o desejo de que Setia o toque como antes. Enquanto Setia adormece profundamente, Lum se vira para encará-la, pensando na necessidade de fazer uma proposta adequada. Ele decide levar as coisas devagar, não querendo assustá-la. Enquanto isso no ducado, o impostor de Lum está entediado com a farsa, e se pergunta como seu mestre consegue manter a encenação por uma década sem perder a sanidade. À medida que está prestes a dormir no sofá, o impostor se lembra como Lum o avisou para não dormir na cama, ou ele o mataria várias vezes. No meio de suas reclamações, o impostor detecta 2 assassinos no quarto, e percebe por que ele foi escolhido para o trabalho. Então, ele lida calmamente com os intrusos, despachando eles um a um. Ele pode não ser Lum, mas essa noite parece tão frio quanto ele. Enquanto isso em Shai, o entusiasmo de Lum em perseguir o traficante de ópio é interrompido pelo anúncio da tripulação de que chegaram a Pua. Setia, antecipando um dia ocupado com um grupo de comerciantes, fala a Lum de seus planos, esperando que ele acompanhe. Mas Lum expressa o desejo de fazer turismo em vez disso. Ela se pergunta se ele já amadureceu por querer ficar sozinho, e assim que Setia se separa deles, Lum instrui seus cavaleiros a se dispersarem pela área, exceto por Joe. Uma vez que Lum identifica a área, ele designa a tarefa Joe, para finalmente encontrar um presente para Setia.
Por um momento pareceu que iam se mover em direção ao traficante. Joe, sendo bastante popular com as mulheres, tem um bom entendimento do que as mulheres gostam. Reconhecendo a expertise de Joe, Lum achou que seria sábio ter ele ajudando na seleção de um presente para Satya. Ao entrar na loja, Joe começa a navegar enquanto Lum solicita o item mais raro e caro disponível. Notando a preferência de Satya por itens práticos, Joe começa a protestar, mas antes que ele possa dizer outra palavra, a expressão de Lum muda, questionando se Joe teve a audácia de olhar para Satya na ausência dele, já que nunca deu essa ordem. Se inclinando mais perto, Lum sussurra que nem mesmo ele ousa olhar para Satya, e ainda assim, Joe ousou entender o que ela gosta enquanto ele estava ausente. Joe argumenta que não tinha segundas intenções, mas acabou notando que Satya gostava. À medida que a tensão escala, Lum intervém pedindo ao balconista algo que agradaria a uma mulher de negócios, algo raro e caro, mas prático. Continuando seu sermão, Lum enfatiza para Joe que ele não quer que ele olhe para Satya de forma alguma, seja intencional ou não, expressando sua profunda raiva sobre isso. Joe, com um suspiro de alívio, está grato por não enfrentar consequências imediatas. Quando o balconista volta com vários itens, Lum pergunta especificamente sobre uma pulseira roxa, uma extravagante e rara avaliada em 45 bilhões. Mas pensando que não parece caro o suficiente para que Satya, ele a compra junto com brincos de jade. Enquanto isso, Joe sabe que Satya não tem as orelhas furadas, mas mencionar isso provavelmente irritaria Lum de novo. Mas se eles acabarem comprando algo que ela não precisa, Lum ficará irritado e descontará neles também. Quando Joe decide falar, Lum já está sabendo, achando isso mais uma característica que ele acha atraente em Satya. Determinado a conseguir um presente que ela gostará, Lum decide que se Satya não quiser furar as orelhas, ele usará os brincos ele mesmo, já que ele quer um piercing que o lembre dos olhos de jade de Satya, então não se importa de usar brincos de casal por conta própria. O que importa é que ele estar usando os brincos enquanto pensa nela. Naquela noite, Lum bate na porta e entra animado no quarto para cumprimentar Satya com um abraço. Depois disso, ele mostra a ela todas as lembranças que comprou especialmente para ela, mas ele congela quando ouve Satya dizendo que não precisa de nada, e que tudo é apenas um desperdício. Lum aperta os punhos e desvia o olhar, lamentando não ter comprado nada para ela, já que esteve ausente por 3 anos, então ele quer compensar isso. Satya, entendendo seu sentimento, pede para ele mostrar o que comprou. Lum exibe suas compras, e ele finalmente apresenta a pulseira. Satya percebe sua hesitação e nervosismo desembrulhando a pulseira, e sua primeira preocupação é quanto custou o acessório. Mas Lum a tranquiliza, prometendo comprar algo mais extravagante na próxima vez, como se já não fosse caro o suficiente. Ainda assim, ele não consegue acreditar como Satya pode recusar um presente de um amante. Ao enrolar a pulseira em seu pulso, Satya pergunta sobre o custo dela graças à sua aparência luxuosa. Lum inventa uma história de novo, mas internamente ele está satisfeito em ver que ela complementa a sua aparência ainda melhor que ele imaginou. Satya percebe que ela é da mesma cor dos olhos de Lum e é exatamente por isso que ele a comprou. Ele quer sinalizar ao mundo que ela lhe pertence. Então, Lum a abraça, fazendo um pedido para que ela não tire a pulseira. Reconhecendo que outros podem saber mais sobre Satya que ele sussurra e pede para ela revelar algo que mais ninguém conhece. Em uma noite como essa, com apenas os 2 presentes, o rosto de Satya cora enquanto Lum a segura em seus braços. Ela se encontra sem palavras, o coração acelerado no momento. De repente, Lum dá um beijo em sua testa e gentilmente acaricia seu pulso onde o bracelete repousa. Ele sugere que eles vão para a cama, pensando em como ninguém mais a terá porque ela já é dele. Quando Lum sai para trocar de roupa para dormir, o rosto de Satya mostra sua vergonha, percebendo que Lum estava sugerindo que fossem dormir. Então Satya se joga na cama, fingindo dormir. Quando Lum volta, ele afaga gentilmente seus cabelos e sussurra um boa noite, esperando que ela sonhe com ele, como da última vez. Embora Satya finja estar dormindo, Lum consegue ver através de sua encenação. Na manhã seguinte, Lum segura as mãos de Satya, enfrentando corajosamente seu medo de furar as orelhas. Os cavaleiros, sabendo de seu passado como assassino, desviam o olhar, não querendo testemunhar o lado vulnerável de seu mestre. E quando Lum percebe que um de seus cavaleiros riu, ele apenas espera que estejam prontos para enfrentar as consequências. Expressando a dor do piercing, ele se recusa a soltar a mão de Satya durante a vez dela, advertindo a pessoa para não causar nenhum desconforto a ela. Lum assegura a Satya que tudo ficará bem e lança um olhar ameaçador a quem está com a agulha, insinuando uma consequência terrível se Satya gritar de dor. Para surpresa de todos, Satya não sente nada durante o procedimento, e na verdade, dói mais em Satya ver Lum com dor. Então, Satya avisa a todos que eles estarão indo para o sul em 3 ou 4 dias. Lum sugere que ele pode se virar sozinho durante o trabalho dela, e Satya se orgulha de sua independência. Mas assim que ele abraça e se recusa a soltar como se fosse uma criança, Satya reconsidera seus elogios, enquanto os cavaleiros também lutam com a atmosfera melosa. Lum, de forma brincalhona, lembra Satya que ela esqueceu algo, e lhe dar um beijo de despedida. Incapaz de lidar com a situação, Reni sai correndo,
deixando os cavaleiros sozinhos tentando suportar o constrangimento de seu mestre, que insiste em um beijo de despedida forte e apaixonado. Isso é literalmente uma demonstração pública de afeto. Enquanto Lun gentilmente esfrega os lábios dela com o polegar, Sete é incapaz de conter a tensão, então segura o rosto dele e o beija. Então ela bate a porta com força, acusando ele de ser descarado. Lun está na verdade tentando se conter. Reni e outro cavaleiro entram, trazendo a notícia de que a investigação pode demorar um pouco mais, já que o traficante de ópio parece se mover à noite. Entediado, Lun instrui eles a descansar durante o dia para continuar a operação depois de anoitecer. Curiosa, Reni pergunta sobre os planos de Lun, considerando a possibilidade de Sete rejeitar sua confissão. Observando de longe, Reni nota que Lun tem avançado em direção a Setia como um touro, enquanto Setia se defende de suas investidas. Reni acha incomum Lun não acompanhar Setia esses dias, se perguntando se ele decidiu parar de agir de forma tola. Embora Lun tenha se contido para evitar sufocar Setia, Reni o aconselha a manter sua compostura. Setia é sensível, e se ele tratar ela como uma subordinada, ela pode fugir sem olhar para trás. Lun fica em silêncio por um momento, mas decide espionar Setia, o que é claramente contra a lei. Em cima de uma árvore, ele observa atentamente quão encantadora ela é. Ele pensa que se fosse o vento, poderia tocar gentilmente nela. De repente, ele percebe que Setia já saiu da biblioteca. Então Setia vai a uma loja de alfaiate, para comprar roupas para seu marido. O alfaiate fica chocado, pensando que Setia se casou de novo, mas ela explica que seu marido voltou dos mortos. O alfaiate, sabendo da longa afeição de Rios por Setia, fica espantado, percebendo que agora ele não tem escolha. Enquanto Setia entrega as medidas de Lun, o alfaiate chama alguém chamado Precioso para sair. Setia fica surpresa ao ver que essa pessoa tem cabelos longos de cor azul prateado e um rosto bonito, levando ela a assumir que é uma mulher. Mais Precioso se revela ser um homem chamado Verto, um designer com um olhar aguçado para a moda. Para evitar penalidades por violar o contrato, Verto deve se vestir conforme as ordens do alfaiate. Quando Verto pede mais detalhes sobre Lun para projetar seus trajes, Setia descreve que seus olhos são da mesma cor que seu bracelete. Verto então percebe que é um Tarfite, valendo pelo menos 40 bilhões de yuans. Setia estremece, percebendo que seu bracelete vale mais que a dívida de seus pais. Lembrando como Lun estava hesitante e nervoso ao entregar o bracelete, e pensa que talvez ele não queira que ela o devolva, mas ainda é caro demais para ela. Do lado de fora, Lun ouve a conversa deles, ficando em pânico porque Setia descobriu sobre o bracelete e se perguntando o que fazer. Ele sabe que ela aprecia a honestidade dele sobre seus sentimentos, mas se ele continuar a decepcioná-la, ela vai decidir deixar um tolo como ele. Lun não suporta a ideia disso acontecer. Ele reconhece a capacidade de Setia para tais ações. Sem outra escolha, Lun decide dar um pedido de desculpas verdadeiro. À tarde, enquanto estavam na carruagem, Lun aperta a mão de Setia e confessa que mentiu sobre o bracelete. Surpreendentemente, Setia não está incomodada com a confissão. Na verdade, ela esperava que ele inventasse desculpas para a mentira, mas em vez disso ele escolheu a honestidade. Setia lembra da tendência de seus pais de culpar seus filhos pelos seus próprios erros, o que torna a admissão de culpa de Lun refrescante. Ela garante que está tudo bem, acreditando que ele deve ter tido um motivo para isso. Ela expressa gratidão por ele ter pensado nela quando viu o bracelete, além de confessar que realmente gostou do presente, apreciando o lembrete de seus olhos. Apesar do sentimento, ela ainda pensa em devolver o bracelete. Mas a ideia de se separar de seu lembrete dos olhos de Lun lhe faz hesitar. Então, ela avisa que da próxima vez que ele comprar algo caro e mentir sobre isso, ela quebrará o contrato e venderá o bracelete para cobrir a penalidade. Lun promete não repetir o erro, então Setia decide não repreendê-lo, fazendo com que ele se apaixone ainda mais por ela. Enquanto isso, no mar, uma assassina de cabelos vermelhos chamada Bianca, sofre de enjoo. Avistar a terra lhe traz um alívio, e é revelado que ela é uma aliada confiável. Horas depois, Reni encontra Bianca enquanto trabalha, ficando com uma expressão horrorizada, questionando por que Bianca está em Shai. Logo cedo pela manhã, Reni bate na porta do quarto de Lun e Setia, e quando ela entra com um sorriso peculiar no rosto, Lun pode dizer que ela tinha algo em mente. Reni anuncia que sua graça Lun tinha um convidado esperando por ele. Lun entra na sala de estar para cumprimentar seu convidado, mas ele imediatamente modera suas expressões quando vê quem é. Na frente dele está Bianca Norei, a vice-mestre do grupo de assassinos, sendo aparentemente alguém que admira abertamente Lun. Bianca se alegra ao vê-lo, mas o mesmo não pode ser dito por Lun. Depois de uma série de brincadeiras entre eles, as coisas ficam sérias quando Bianca informa Lun que Li foi atacado. Como ele tem a tarefa de servir como isca de Lun, o ataque significa que nobres ou até mesmo grupos de assassinos estão atrás da vida do Duque. Quando o grupo conclui sua conversa, Setia entra de repente na sala ouvindo que seu marido tinha um convidado, e ela apenas queria se apresentar sem demora. Bianca se levanta de sua cadeira e beija a mão de Setia como saudação, mas o ato faz imediatamente o sangue de Lun ferver. Parece que ela fez isso de propósito para irritar ele.
Bianca se apresenta como Anjuvita, um dos cavaleiros que protegeu Lum enquanto ele estava escondido. Ouvindo isso, Setia lhe oferece suas saudações mais calorosas por estar lá por Lum naquele período. Mas antes que pudessem conversar mais, uma empregada informou Setia que ela tinha um visitante. Quando Setia deixa a sala, Lum se apressa em pedir a Reni para acompanhá-lo. Então ele intercepta Setia no corredor e beija sua mão antes que ela pudesse partir. Afinal, sua mão merecia ser limpa depois do beijo de Bianca. Possessivo como sempre, ele diz a ela que somente ele poderia tocar os lábios nela. Em um movimento rápido, ele puxa Setia e a beija de repente. Vendo isso, Reni só pode se revoltar com as táticas de seu mestre, e não acredita que Lum realmente lhe chamou só para que ela pudesse ficar constrangida com eles dois. As ações de Lum podem ser infantis, mas deixam Setia corada como a rosa mais vermelha. Rios aparece no corredor onde Lum e Setia estão, e aparentemente ele é o visitante dela. Inicialmente, ele queria que sua visita fosse uma surpresa, mas ele não percebeu que Lum estaria acompanhando ela. Os três seguem para a sala de estar, e é inegável que a tensão e o desejo de confronto entre Lum e Rios são difíceis de ignorar. Rios não esperava que Setia estivesse visitando Shai com o marido. Ouvindo isso, Lum enfatiza o quanto sentiu falta de sua esposa, tanto que nunca mais quer se separar dela. Durante a conversa, os dois parecem estar competindo pela atenção de Setia. Quando Royce finalmente menciona a intenção de sua visita a Setia, ele revela que gostaria de acompanhá-la para o almoço. Mas infelizmente ela já tem compromissos, então, vendo como sua esposa parece estar ocupada com o trabalho, Lum se oferece para entreter Rios na ausência dela. Embora tenha um mau pressentimento sobre isso, ela concorda, já que tem mais trabalho para fazer. Sozinhos um com o outro, os dois tentam ser o mais civilizados possível, mas amar a mesma pessoa se prova um desafio, já que a tensão crescente se torna mais evidente. Para quebrar o gelo, Rios pergunta como Lum e Setia se conheceram. Lum pensa sobre a pergunta complicada, tendo que ser cuidadoso com os detalhes. Ele revela que se encontraram pela primeira vez durante o baile de máscaras na academia, embora Setia não soubesse que era ele sob a máscara. Então ele continua, dizendo que foi como destino para eles, já que mais tarde se encontraram de novo em uma agência de empregos, onde ele ajudou Setia em seus momentos difíceis. Bom, essa é uma maneira de descrever todo o casamento de contrato deles. Enquanto Lum relembra tudo isso, ele pensa no passado. Seus assassinos tinham acabado de encontrar um parceiro perfeito para trabalhar em seus planos. Ela tinha credenciais excepcionais, por isso a consideravam adequada para o papel. Curioso, Lum revisa os documentos e descobre que é Setia quem eles estão considerando. Lum descobre sobre a situação dela e sua luta pela liberdade de seus pais. Ele reflete sobre o assunto. Para ele, Setia era alguém que merecia brilhar e alcançar grandes coisas, então, se ela estivesse em uma situação difícil agora, ele não pensaria duas vezes antes de ajudá-la. Afinal, em um mês, seus planos seriam executados, e ele seria anunciado como falecido ao público, e caso falhasse em sua missão, ele encontraria grande alegria apenas em saber que ela se lembraria dela. Voltando à realidade, ele menciona que embora ele e sua esposa tenham personalidades diferentes, eles ainda são compatíveis em muitas áreas. Ele realmente aproveita qualquer chance que tem. Mas ao contrário de um Lum felizmente casado, Rios acha que a situação é mais de um amor unilateral. Ouvindo isso, Lum mima com elogios sobre como ele provavelmente é popular com os outros. Rápido como sempre, Rios responde que infelizmente, ele não é popular com a única pessoa que ama. Um sorriso sutil aparece no rosto de Lum depois que ele reconhece isso, mas logo desaparece quando Rios fala de novo. Ele comenta que sente que seus sentimentos serão correspondidos em breve, e Lum é pego de surpresa. Por um momento, é como se o mundo parasse, se perguntando se Setia estava se apaixonando por Rios. Lum não podia acreditar que ouviu isso, e não entende o que Rios quis dizer com isso. Então ele sorri para um Rios sorridente do outro lado da mesa enquanto o observa. Ele imagina que o comportamento amigável de Rios é apenas uma fachada. Então, ele se pergunta quais são as chances de que Li, que estava se passando por Lum, seria atacado logo depois que Setia partisse. Ninguém do Império se atreveria a atacá-lo por medo de desagradar sua majestade. Mas alguém ainda se atreveu, e ainda tentou um assassinato contra ele. Ele junta os detalhes e percebe o que seus instintos de assassino estão tentando lhe dizer. Ele tem certeza de que Rios está por trás do ataque, e com outro sorriso, ele parabeniza Rios. De volta ao seu quarto, Lum pensa em todas as maneiras de se livrar de Rios, e ele realmente deve odiá-lo para pensar em mais de 3 maneiras de erradicá-lo. De repente, Setia entra no quarto e se desculpa por invadir enquanto ele estava descansando. Ele se levanta imediatamente para cumprimentar Setia, enquanto ela o convida para almoçar. Ouvindo isso, Lum fica confuso, já que Setia recusou o convite de Rios para almoçar porque disse que tinha um compromisso prévio. Acontece que Setia apenas recusou a oferta de Rios porque queria almoçar com Lum, e isso faz Lum corar e sorrir. Antes dos dois saírem para o almoço, Lum pega a mão de Setia e pede um favor a ela. Ele quer que ela o chame pelo primeiro nome. Ela fica perplexa com o pedido, pois se referir a ele pelo primeiro nome seria muito íntimo,
e só de pensar nisso, ela fica envergonhada. Hesitantemente, leva um tempo para os dois começarem a usar os nomes um do outro. Quando Lun a chama de Setia, o sangue corre para suas bochechas, sendo impossível de esconder. Da mesma forma, ao ouvir Setia se referir a ele como Lun, ele mal consegue se controlar, enquanto Corey a puxa para perto de si. Mais tarde, naquela tarde, Lun se encontra com Reni, Bianca e o resto de sua equipe, e eles o informam que localizaram o traficante de ópio que estavam rastreando. Enquanto Lun envia sua equipe para rastrear a fonte, ele chama por uma divisão. Ele declara que apenas 6 irão, enquanto Bianca e outros 3 ficarão com ele. Ouvindo isso, todos ficam curiosos sobre a situação. Saciando a curiosidade deles, ele diz que alguém ousou provocá-lo, e avisa que a equipe pode ter que se defender contra os assassinos de Shai. O ar ao redor deles se torna pesado à medida que Lun os instrui a se prepararem para caçar. Aparentemente, uma disputa de força entre assassinos está prestes a começar. Então, uma expressão de preocupação aparece no rosto de Reni. O jogo de caça é quando eles libertam sua presa de propósito para coletar informações sobre ela, e parece que problemas sérios estão surgindo. Depois de dispensar seus colegas assassinos, Lun se dirige aos aposentos dele e de Setia. Quando vão para a cama, ele não pode evitar o desejo de estar mais perto de sua esposa, mas para sua frustração ela rejeita todas as suas tentativas de se aproximar para pedir um beijo. Persistente como sempre, ele continua insistindo, e logo ela permite que ele lhe dê um único beijo. Sem demora, ele lhe dá um beijo, fazendo os dois ficarem vermelhos. Mais tarde naquela noite, Lun acorda e se junta a seus colegas assassinos. Apesar do pedido deles para que ele fique, ele ainda decide se juntar a eles, já que seria bom para a oposição ser ensinada pessoalmente que ele não é um alvo fácil. Enquanto um de seus companheiros de equipe faz a varredura do local, os assassinos de Shai imediatamente fazem sua jogada contra Lun. Ele pode estar enfrentando 2 assassinos, mas isso não significa que ele está perdendo. Ao derrubar o primeiro assassino de cabelo azul, o único que resta para cuidar é a assassina, que ele consegue finalizar sem dificuldades. Sem dúvidas, ele não é tão fraco quanto todos pensam. Mas assim que a mulher cai no chão, a espada de Lun vacila com a visão que ele tem. Parada diante dele, e testemunhando todo o derramamento de sangue, está ninguém menos que sua esposa, Setia, que havia acordado com a confusão. O som do choque de sua espada é ouvido, e o silêncio envolve o corredor manchado de sangue onde Lun e Setia estão. Com os olhos arregalados e a respiração trêmula, ela absorve a visão diante dela. Chamando por ele, ela mal podia acreditar que ele tinha feito tudo isso. Há noites em que de repente se acorda sem motivo, e como o destino quis, Setia experimentou isso essa noite. Enquanto Setia fica acordada em seus aposentos, ela percebe que Lun não estava mais ao seu lado. Sem pensar muito em sua ausência, ela se levanta e tenta procurá-lo, mas de repente, ruídos do lado de fora de seu quarto chamam sua atenção. Curiosa sobre o que poderia ser, ela abre a porta do quarto e é recebida por uma visão terrível. 2 pessoas jazem imóveis e sem vida diante dela, e no centro do banho de sangue está seu marido. Sem saber o que fazer com tudo isso, ela recua para seu quarto e fecha a porta. Tudo parece um sonho para ela, e certamente esse não é o mesmo homem que ela admirava por sua inocência. Ela diz para si mesma que não tem como que o que ela viu fosse uma mentira várias vezes, e de repente, ela percebe que talvez desde o início tudo fosse uma mentira. Sozinha em seu quarto, ela chora enquanto repensa toda a relação deles e reconsidera toda a identidade de Lun. Fora do quarto, Lun se acalma enquanto a realidade o atinge. Setia ouviu matar uma pessoa, e ela parece completamente abalada e chocada. Enquanto ele deixa a cena, ele se limpa e pensa em todos os eventos anteriores. Ele planejava contar tudo para ela, é só que estava com medo que ela o afastasse, mas nem tudo está perdido. Reni invade os aposentos onde Lun se retirou, e ela expressa sua preocupação com Setia deixando a casa. Ele a tranquiliza dizendo que ela deve confiar nele. Ele planeja revelar tudo, e finalmente ele contaria a verdade para ela. Enquanto pensa em uma maneira de contar tudo para Setia, sua mente viaja para o passado. Pelo bem da missão, ele teve que fingir ser um completo tolo para que ninguém suspeitasse dele. Ele teve que carregar tudo em segredo, e até mesmo ter que esconder o fato de que estava vivo. Mas um dia, ao receber uma carta dizendo que ela ia atacar o esconderijo dos bandidos, ele não conseguiu se conter de vê-la. Ele a observou de longe, preocupado que sua vida pudesse estar em risco. Quando o perigo se aproximou, ele estava prestes a intervir para proteger ela, mas ela provou não precisar de sua ajuda quando de repente acabou com o bandido. Ao voltar a se esconder, Lun foi confrontado com a fúria do príncipe por suas ações impulsivas. Parecia que ele estava pronto para repreender Lun, e explica que segredos são feitos para ser mantidos, especialmente quando é a sua existência que está sendo mantida em segredo. O príncipe mal podia acreditar que Lun tinha saído para ver Setia. Mas o olhar que ele lhe dirigiu poderia ter lançado adagas de seus olhos. Lun era realmente demais para lidar. Esse pequeno incidente deles foi suficiente para o príncipe ameaçar excluir Lun da equipe, caso ele continuasse a se comportar de maneira irracional.
Embora Lum fosse contra tudo isso, ele ainda entendia a gravidade de suas ações. Sendo criado por uma mãe que foi abandonada por seu marido, é claro que o príncipe não tinha ideia de como era o amor. Mas o príncipe interrompe, dizendo que não deve sair nenhum pio sobre Lum até o dia da coroação. Voltando à realidade, ele reafirma sua determinação em contar a verdade para Setia. Reni comenta que pela primeira vez, ela não confia nele. Mas mais uma vez, ele tranquiliza Reni para confiar que ele pode consertar as coisas entre Setia e ele. Mais tarde naquela noite, ele volta aos seus aposentos. No início, ela não reage quando ele volta para a cama, mas assim que ele se acomoda, ela se senta e se vira para confrontá-lo. Ela explica que não podia dormir depois do que viu, e pergunta como ele pôde mentir para ela. Ele fingiu a inocência e pureza, as coisas que ela mais amava nele, gritando que agora tudo parecia uma mentira. Ouvindo sua voz quase se quebrar, ele fica em silêncio por um momento antes de responder. Lum se pergunta por onde deveria começar, já que sua vida inteira era quase uma mentira, então como ele irá até mesmo responder sem fazer com que ela queira fugir depois? Finalmente, ele fala e conta a verdade. Ele começa contando a ela sobre suas capacidades de matar, não apenas insetos, mas principalmente humanos. Com muito cuidado, ele explica como os homens que ele eliminou anteriormente eram assassinos enviados para matá-lo, depois do primeiro grupo de assassinos falhar em eliminá-lo no Império. Agora, eles conseguiram rastreá-lo em Shai. Ela fica alarmada com o fato de que os assassinos foram enviados atrás dele. Preocupada com quem faria isso. Então, ele continua a dizer a ela que ainda não tem certeza de quem está por trás dos ataques. Ele admite que não foi completamente honesto sobre sua identidade também. Mas ele ama Setia demais, e quer estar com ela não importa o que. Mas como ela poderia acreditar nele depois de tudo o que aconteceu? Ele pergunta se ela o odeia agora, sabendo que ele é capaz de assassinar pessoas. Os olhos dela se arregalam com a questão, e por um momento ela fica sem palavras. O silêncio entre eles é ensurdecedor, mas finalmente, Setia fala. Ela também fez sua justa parcela de matar, tanto insetos quanto humanos. Embora não se orgulhe disso, às vezes é necessário quando você está em uma situação que ameaça sua vida. Ela sabe que Lum não teria muita escolha se estivesse contra assassinos, já que é matar ou ser morrer. Mas Setia pensa sobre o mais importante, e se pergunta como ele poderia mentir para ela. A expressão de Lum se contorce ligeiramente, então ele pensa de novo por onde começar, mas por ela, ele faria o seu melhor para explicar tudo, mesmo que isso signifique desenterrar seu passado. Desde cedo, Lum era excepcional em seus estudos, tanto que até Sua Alteza no passado elogiou seu intelecto. Ele não é realmente um tolo, e além de inteligente, ele era conhecido por seu charme. Mas ele odiava essa parte de si mesmo. As pessoas o perseguiam, as criadas apareciam sorrateiramente enquanto ele dormia, tudo porque o achavam tão bonito, e era perturbador vivenciar tudo isso quando criança. A morte dos pais de Lum teve um grande impacto sobre ele. Sua Alteza explicou que embora parecesse um acidente de carruagem, o imperador e a imperatriz estavam por trás disso. Juntos, os dois jovens decidiram vingar sua família, e eles executariam seus planos em segredo. Então, Lum tinha que garantir que ninguém suspeitasse dele. Aos 11 anos, Lum procurou um assassino respeitável no submundo. Como ele se recusava a assassinar o imperador e a imperatriz, ele decidiu ser o aprendiz do assassino. Ele treinou mais que qualquer um para que pudesse conceder a morte e a vingança por sua própria lâmina. Enquanto treinava na guilda dos assassinos, ele conheceu Bianca. Eles tinham 7 anos de diferença e ele sempre achou ela estranha. Mas apesar disso, os dois se davam bem, mesmo com as constantes brigas e irritações. Embora Bianca o irritasse, no fundo ele sabia que ela é um assassino confiável e habilidoso. Ele lembra de seu professor contando que os assassinos tinham que esconder suas identidades para sobreviver no mundo real, e enquanto Bianca era uma matriz, Lum era estudante, conde e assassino, tudo em um. Então, um dia aos 15 anos, Lum finalmente recebeu sua primeira missão solo como assassino. Bom, eu me pergunto qual será sua missão, mas por hoje vamos ficando por aqui. Então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Flor Selvagem.